Este peito. Olá, gente! Como vocês estão? Hoje iniciamos mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou Andréa Barbosa. E eu sou o Cleitinho. Esse Cleitinho ficou na história. Hoje nós temos uma convidada que veio da cidade de Cascavel, exclusivamente para o nosso podcast. E assim, gente, ela enfrentou uma tempestade para estar aqui. Vamos valorizar essa mulher. Todos os nossos convidados são especiais, mas essa é especial demais, porque o assunto vai prender a sua atenção, principalmente você, mamãe, e você, papai, de primeira viagem ou que está pensando em ter um bebê. Presta atenção nesse podcast, porque eu tô falando da Gabriela Bucaneve Guedes, a Prof. Gabriela, nutricionista e gastrônoma. É isso mesmo, gastrônoma? Isso mesmo, Ó, corretíssimo. depois ela se apresenta. Deixa eu passar o currículo dessa mulher maravilhosa. Ela é nutricionista com foco em gastronomia funcional, especialização em gestão de unidades de alimentação, enogastronomia e gastronomia clássica. Depois ela vai explicar um pouquinho, hein? Porque parece difícil, mas não é. Nutricionista do BLW Brasil, aplicativo internacional de introdução alimentar de bebês. Você não sabia que isso existia, né? Eu não sabia, isso é novidade. Então fica aqui até o final para você entender do que é que nós estamos falando. Nutricionista dos aplicativos Garfinho e apoio ao Kids Meals, BLW Ideias e BLW Meals. Presta atenção nessas nomenclaturas que depois você vai entender tudinho do que eu estou falando aqui. Docente no curso superior de nutrição e tecnólogo em gastronomia na Univel, Cascavel, Paraná, desde 2014. É um baita curso para você que está indeciso, ó, eu super indico. Consultora e assessora de empresas do ramo de alimentos, com a empresa Nexus Desenvolvimento Humano. Como se não bastasse ela ser tudo isso, ainda é empresária, gente. Ah, misericórdia. Organização e ministrante de cursos em gastronomia para adultos e crianças. Ai, agora eu posso respirar e eu vou dar a palavra para essa mulher incrível se apresentar, porque a gente quer saber tudo. A gente quer saber se ela é mamãe, a gente quer saber que idade tem essa beldade, se ela é casada ou não, e todo esse contexto que eu acabei de falar. Prof. Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui, pela visita no nosso podcast Indústria da Voz. A gente ficou muito honrado de recebê-la. É uma honra toda minha estar aqui com vocês nessa noite de tempestade, né? Foi muita chuva para chegar até aqui, mas é um prazer para compartilhar um pouquinho, né, desses conhecimentos e, assim, tem dúvidas, bem como foi dito, né? Tem dúvidas sobre o que dar para uma criança comer, o que fazer? Vem junto que aqui a gente consegue explicar muita coisa pelos aplicativos. Você é prof de gastronomia, né? Foi de lá Isso. que eu acabei tendo mais contato com você, porque a minha filha, ela foi sua aluna na faculdade, né? Eu participei um pouquinho dos eventos e tal. Me diz uma situação, de onde veio esse gosto pela nutrição e depois pela gastronomia, antes da gente entrar no assunto principal aqui, que é a nutrição infantil? E tudo se conecta, né? Porque quando a gente fala de nutrição infantil, tem o ato de alimentar uma criança. Mas a gente sabe que a alimentação faz parte da nossa vida. Então, o prazer em comer faz parte do dia a dia. Então, tudo se conecta, né? Não são coisas separadas. Eu sou família de italiano, né? Estamos juntas. Viu? Tá, então não vai Três. ser... três. Então não vai ser nada estranho para vocês o que eu vou falar aqui agora, né? Tudo acontecia na beirada da mesa, né? Na cozinha. Então, cozinha da casa de italiano é o maior lugar da casa, é o maior cômodo que existe. E aí é uma panela batendo aqui, é uma massa sendo feita ali, é um molho sendo feito lá, e é piada, e parece que está se xingando, né? Então, aí já começa a questão da alimentação fazer parte dos momentos de lazer, dos momentos especiais das pessoas. Acredito eu, não sei, me corrija, por favor, se eu estiver errando, né? Mas a gente traz isso para o mundo da criança quando existe essa afinidade familiar? Sem dúvida.
o estar à mesa, ele é cultural e ele é o que nos, né, nos representa como pessoas com uma etiqueta mesmo. Porque esse ato de sentar à mesa é quando a gente nos tornamos, né, pessoas que conseguem viver em sociedade. Olha que interessante. Porque antes, né, de não existir esse ato de sentar à mesa, não tinha uma relação de sociedade, né, muito vívida. Então, esse é um marco. Então, realmente, estar à mesa conecta as pessoas. Então, são festividades, são momentos, e isso transfere para a criança também. Porque a gente precisa fazer conexões, né, da alimentação do adulto com a criança, da família. Então, estar à mesa é uma delas. Nossa, que legal. Que legal. Eu tinha um professor de física que ele falava disso, né? Porque quando o ser humano começou a sentar e parar e entender, ele brincava que não é penso, logo existo, é sento, logo penso. Ele falava. E é verdade, né? Porque daí você começa a sentar, você começa a parar, você tem pessoas, acho que é legal. Nunca tinha ouvido isso de alguém É a nossa da área. sociedade, né? Esse realmente traz toda essa história da alimentação. Então, se a gente começa a buscar como surgiu isso, né? Como que nós nos tornamos hoje pessoas que cozinham? Por que somos os únicos seres que cozinhamos? Né? Porque o homem, ele conseguiu descobrir o fogo. E o fogo mudou completamente a vida. Roubou o fogo dos deuses. É verdade, Roubou o né? fogo dos deuses. Porque antigamente, eu acredito instintivamente, o homem não tinha essa consciência, né? De que era possível cozinhar os alimentos, né? O fogo era usado como meio de sobrevivência para afastar os animais, os predadores, né? Lá na época das cavernas. E aí, depois que foi se tendo essa consciência, não sei, a evolução, talvez, né? Ou a necessidade, não sei, de cozinhar os alimentos. E aí se descobriu uma gama gigante de cardápio, né? Com certeza. E o efeito que isso causa, não só no paladar, né? Então, a gente consome hoje, tem pratos com carne crua, um carpaccio, um tartar. A mesma carne cozida tem outro sabor. Então, a gente tem todo o aspecto sensorial, né? Que é o aroma, é o sabor, é a textura e todo o processo digestivo, né? Porque quando isso chega no estômago, ele já ali começa o processo de digestão e aproveitamento dos nutrientes, que é completamente diferente o alimento cru do alimento cozido. Então, realmente, o fogo mudou toda essa visão né, nós nos tornamos o que somos hoje por conta dessa descoberta, entre muitos outros aspectos também, né? Mas esse é um ponto marcante na vida que nós temos, né, Nossa, hoje. Que legal isso. Nunca tinha pensado assim. Mas olha... Então, valorizem o fogo. Valorizem muito. Olha aí, galera. Valorizem o fogo. Aproveitem o fogo, porque lá atrás alguém sofreu para descobrir isso. E né, hoje a gente tem os benefícios. Temos muitos equipamentos modernos hoje, né? Que temos eletricidade, mas iniciou-se por aí. E aí a gente tem todo esse processo digestivo que o homem tornou-se o ser mais desenvolvido, porque também conseguiu aproveitar mais os nutrientes e assim começou a mudar toda a formação do organismo, né? Então, o intestino começa a diminuir um pouquinho o seu tamanho, né? Para fazer esse processo de digestão que, quando o alimento é cru, é muito longo, é muito extenso, né? O nosso organismo não consegue, às vezes, processar tantos alimentos crus. Claro, saladas, frutas, são alimentos que, assim, a gente consegue. Mas uma carne crua ou um cereal cru, né? Como ocorre isso no organismo? Então, o processo é muito lento, por isso que o cozimento a gente consegue ter um melhor aproveitamento. Engraçado, porque então antigamente, para eles poderem sobreviver, eles comiam o alimento cru, que demorava mais tempo para processar a digestão, para ficar mais tempo em saciedade, para poder caçar mais para frente, né? Isso. Então comiam e aproveitavam bem aquele tempo para poder descansar e pensar numa próxima caça. Olha como é o instinto de sobrevivência do homem. E eu não sabia que o corpo mudou.
parte Evoluiu, gástrica né? mudou por causa do fogo. Sim, Primeira vez que eu tô ouvindo isso. não bem por conta só do fogo, mas, né, de todo esse processo, De né? cozimento. Falando própria da nossa arcada, dentada, né? Teve alteração, Uhum. né? E eu acho que isso continua em evolução, né? Lógico, é muito lento, né? É um processo muito lento, mas vai se adaptando. São fatores que ajudaram nisso. Uhum. É porque tudo que o corpo não usa por um grande período de tempo pode atrofiar. Uhum, Né? exato. Isso é comum de acontecer. Hoje em dia se vê até sinais dessa evolução histórico de pessoas que já não têm os dentes caninos, os dentes cisos, né? Tem pessoas que faltam dentes na boca, porque não nasceram, já é um processo evolutivo, Uhum. porque o corpo entendeu, isso aqui não é necessário, então não precisa nascer. Né? A questão dos pelos que cobrem o corpo da gente, né? Então eu acredito que esse processo de evolução realmente ele é muito lento, mas o Isso. corpo é muito inteligente. Ele vai se adaptando, né, com Exato. o passar do tempo. Gente, não acaba essa luz, pelo amor de Deus, meu coração já quase parou aqui, só nesse piscar que deu. Não, Mas é isso assim, só pra gente entender que tudo se conecta, né? É interessante. Realmente. E olha só, o alimento, né? A gente estava aqui não querendo fazer uma joga, mas já querendo falar que a gente está falando do tempo das cavernas, enfim. A gente estava aqui, vai sair agora daqui uns dias também, o Edivaldo, que ele é adestrador de cães. De cães. Uhum. Uhum. E a grande chave para muita revolução nisso foi o alimento. A Ele sacada disse, né? para adestrar os pets, né, é Então, a base criamos alimentar. uma esse é o sociedade, alimento. uma comunicação, uma certa aproximação com os animais através do alimento também. Inclusive, eu acho esse um ponto bem importante quando a gente fala de alimentação de criança, mas vou aproveitar o gancho para deixar para mais tarde. Uhum. Até para ficarem Sim. curiosos aí sobre o alimento, usar ele ou não usar ele como moeda de troca Ah, entendi. com a criança. Será que é bom Principalmente. ou será que é ruim? Com a Fiquem aí. criança, com o adulto, né? Só pra gente Uhum. colocar uma coisinha pra pensar. Eu mereço comer algo mais doce? Eu faço por merecimento? Enfim, qual que é essa relação? Mas acho que a gente volta aí daqui a pouquinho. Já põe o dedo no like aí, que isso aí já merece. Então eu vou começar aqui a sabatina, porque a gente sempre fala nos podcasts que as perguntas que a gente traz aqui são de pessoas reais, são dúvidas reais, de mamães, de papais, né? Ou de pessoas que tenham intenção de engravidar. Uhum. Então, eu vou começar aqui com a pergunta que não quer calar. Prof, com que idade a família pode iniciar a introdução de alimentos para uma criança, um bebê? Uhum. Nós chamamos de alimentos sólidos, né? Pastosos, sólidos, né? Antes de introduzir alimentos, o leite materno é o principal e único, ou a fórmula, quando não é possível, né? Se não é possível ter o contato ou ter o leite materno. Então, ou leite materno ou fórmula exclusivo até o 6º mês. Até o fórmula é sexto mês. É o leite em pó, né? A fórmula é a formulação em pó para ser diluído ali em água, né? Mas ela não é o leite em si, ela é uma composição formulada ali específica para o bebê mesmo. Com toda a nutrição Porque necessária. só o leite em pó, leite de vaca em pó, o organismo do bebê ainda não consegue quebrar ali os nutrientes antes de 1 ano. Então, principalmente a proteína, é uma proteína que o organismo dele não consegue quebrar, por isso que não tem indicação de consumir o leite de vaca, né, antes de 1 ano. Tem aí antes de 1 ano. Isso. Tem uma atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria que antes de 1 ano, por volta ali dos 9 meses, pode sim introduzir alguns alimentos de derivados de leite, mas não o leite integral, o leite de vaca integral como bebida, né? Então a gente tem aí algumas atenções. Olha, mas que assim, legal. alimentos sólidos, 6 meses. E eu acho que esse é uma maior dúvida e sim, tem muitos pediatras que com 4 meses ou 5 meses já liberam, né, a oferta de começar o alimento sólido. Até porque a mamãezinha volta a trabalhar, né? Isso. E aí são fatores que ele não fecham, né? Porque o bebê precisa, de repente, ter
uma alimentação no meio da amamentação, né? Para que a mamãe possa voltar para dar de mamar, esse tipo de coisa. E daí a gente tem já o primeiro problema. Porque Uhum. pensa-se que, eu vou oferecer uma fruta pro bebê e, nossa, ele vai super aceitar. Ele vai encher a barriguinha com a fruta. Será? Nem sempre é assim, hein? Ele só conhece o leite. Ele só teve contato com aquele líquido, né? Leite ou a fórmula. Aí você vai oferecer uma fruta, é normal que ele estranhe. É normal que ele sinta algo estranho Uma textura na boca. diferente. Paladar, né? A textura. Ele chega a fazer o até cheiro, caretinha, judiaria. Faz careta. Mas Pode demais. ser, nossa, mas a banana tá tão docinha. Não interessa, é pro algo nosso paladar. novo. Pra ele, né? Pra ele, E ela- isso é bem importante, porque a gente tem que quebrar isso de o que é bom pra mim, É não bom quer pra dizer ele. que é bom para o bebê. Uhum. Eu detesto limão, mas o bebê pode adorar. E qual é o problema? Uhum. Nenhum. Porque o limão é uma fruta ácida e não tem problema oferecer pro bebê. Se você não gosta, faz cara feia, Às vezes a ok, criança o seu não paladar faz. não quer. Uhum. Mas, porque a gente também tem um paladar viciado, né, na fase adulta. Mas o bebê não, é tudo novo. Ele só conhece aquele sabor único, então é tudo novo. Então, essa recomendação de 6 meses também é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, médicos, pediatras atualizados, né, devem, sempre falam nas consultas a partir dos 6 meses. Por quê? O bebê ele tem que estar com o sistema digestivo dele formado. Ele não nasce com o sistema formadinho, né? Ele ainda está em processo. O leite ou a fórmula facilita isso, então. Contribui, porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo, né? Então, são alimentos que não afetam, que não vão causar um distúrbio, que não vão irritar, né? Principalmente o intestino. Nossa, Então, o isso que fala que intestino tem é o que mais afetado. maturar. Eu lembro que o Miguel teve umas cólicas e aí ele corria pra doutora. Não, é porque o intestino tá maturando. E aí tinha umas cólicas assim, a gente não tinha que fazer, só fazer massagem com óleo. Exato. Que era só o leite da mãe. Né, fala-se muito, porque o intestino ainda tem que amadurecer, Isso. porque tem esse processo, que é muito forte nos 3 primeiros meses, Isso. né? Que é Depois o ele- período de cólicas, né, do bebê. Olha aí, quem não tem um bebê que teve cólica, né? Todo Olha, mundo sabe. a Sorte. maioria tem algumas famílias que não tiveram isso, tem realmente bebês que não têm Não esse problema, sofreram não com sofreram cólica. com, mas é muito comum, não tem nada de errado, é um Ou de processo anormal, natural, tá? Uhum. Que realmente pode acontecer. E o que fazer? Massagem, óleozinho, tem alguns já probióticos que o próprio pediatra indica para consumir, que podem ajudar, né? Posição do Medicamento, bebê, quando, às vezes, muito né? forte, né? As cólicas, enfim. Uhum. Mas os 6 meses, principalmente, é um ponto que a gente tem que bater nessa tecla, porque não adianta achar que vou voltar a trabalhar e ele vai precisar comer porque eu preciso sair trabalhar, porque ele não vai sair comendo. Ele não consegue. Ele não vai entender que o alimento vai encher a barriguinha dele. Tá? Ele não vai entender que aquilo ali vai matar a fome dele. Porque instintivamente, para o bebê, o alimento é a sucção, o leite. Então ele precisa sugar o leite para poder encher a barriguinha. Isso já é instintivo do mamífero, né? Então a gente tem que quebrar um pouquinho isso de que, porque eu vou voltar a trabalhar, precisa comer, tá? E nós temos que esperar os sinais de prontidão, tá? Que são chamados. Quais são eles? O bebê tem que estar sentadinho. Ele tá, sabe, tombando para os lados, ele ainda não tá pronto. Porque Olha ele tem que legal. estar aqui, ó, com essa região bem formada. Porque se ele ainda está tombando, na hora que ele tá com algum alimento na boca, aí ele pode, nesse tombo, se afogar. Se engasgar, né? O alimento engasgar e ter que fazer manobra, né? Aquele estresse todo. Então, estar sentado por alguns segundos, então 10 segundos, por aí, firminho, sem tombar, é um dos sinais de prontidão. Nossa, que interessante. Ó, eu sou mamãe de 2 crianças e não sabia disso. Você vê como é? A doutora Adriana, esposa do doutor Rogério, deu umas dicas assim. Mas, diferentes. Nossa, que tinha que estar muito firminho. Firminho, e exatamente. aí tinha que começar já... Daí ela deu uma dica de colocar dentro de uma coisinha que começar a chupar, enfim. Vamos quebrar também algumas ideias, né, sobre esse processo. Bora lá.
Então, A gente esse quer é real. real. Real, A Isso, real. gente, não é minha cabeça, tá? Não é nutricionista só que orienta, é baseado em manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nutricionistas que trabalham com a área infantil utilizam, Mas né, é como isso que a material gente de apoio. precisa saber, porque nem sempre as pessoas que estão aqui assistindo a gente vão ter acesso. Uhum. Às vezes, o local onde elas estão tem muita dificuldade de acessar um pediatra, a um Sim. nutricionista. Às vezes, nunca na vida conversaram com um nutricionista. Uhum. Então, aqui a gente precisa trazer esse conhecimento, prof. Exato. Outro sinal de prontidão importante. O bebê, ele tem que estar interessado e levar coisas à boca. Então, ele consegue, né, fazer esse movimento, levar até a boquinha, é um sinal de prontidão também. Porque se ele está muito ali desinteressado, ele não vai ter interesse naquilo que você vai oferecer para ele. Principalmente, aí já vou entrar algumas terminologias, se a abordagem que a família escolher for a BLW. Então, o que é isso? Existem alguns métodos ou abordagens, né, que a família pode escolher para introduzir os alimentos. A tradicional é a papinha. Então, eu cozinho o alimento, amasso o alimento, ofereço na colher. E existe a abordagem ou a técnica chamada de participativa, que eu misturo um pouquinho da tradicional com a abordagem BLW. BLW é Baby Led Weaning. Então, é o desmame guiado pelo bebê, na tradução ao pé da letra. Né? Tem-se uma noção, assim, de que aquele, sempre a gente escuta esses comentários, aquela que oferece os alimentos em pedaços para o bebê. Então, tem-se uma imagem que aquela que dá aqueles pedaços inteiros de comida para o bebê. Não é isso, tá? E eu vou falar assim, não é só isso. Porque, sim, a característica é a gente oferecer alimentos em pedaços, tá? Mas não só. Porque eu posso preparar um purê e oferecer para o bebê, tá? Não é só pedaços de, uma cenoura cozida, um brócolis cozido inteiro. Mas a abordagem BLW tem alguns pilares. E dentre eles estimular a autonomia. O bebê guia a sua alimentação, sempre acompanhado por um supervisor, que é o pai, a mãe, o cuidador, né? Até a avó. porque se acontecer alguma coisa, tem alguém ali para poder acudir. Não é né? assim, vamos soltar o bebê aqui, deixar ele... Não. Joga no meio da comida aí. Deixa ele lá, se divertir. Solta a bacia e vai. Não. Tem todo um cuidado, principalmente no tamanho desse alimento, na textura desse alimento, porque se eu oferecer uma cenoura pouco cozida, ela vai estar dura. E se o bebê tira um pedaço, tem um risco de engasgo. Mas se eu ofereço uma cenoura no ponto certo de cozimento, ele vai, com a própria gengiva, conseguir esmagá-la e vai ainda trabalhar essa autonomia, porque ele vai olhar aquilo, ele acha que é um brinquedo. Então, no início, é uma brincadeira para o bebê. Ele vai, com a mãozinha sempre assim no início, né? Pegar aquele alimento, levar à boca, vai morder, vai sentir cheiro, vai ver a cor, vai sentir essa textura, se é gelado, se é pegajoso, se é mais seco. Então, ele vai tendo interesse e vai tendo essa autonomia para fazer essa movimentação. Nossa, que coisa interessante. Então, por isso que tanto que nós chamamos não de método, é uma abordagem, porque não é só oferecer dessa forma. Tem vários cuidados, né, em torno. É para que a gente consiga ter esse bebê curioso. Vai meio que sentindo dele também. O que vem Exato. dele e do que vem de você. Isso. Não é quadradinho, tá aqui para todo bebê dar desse jeito. Não. Acho que talvez a cenoura para ele não vai, mas aí uma batatinha, uma coisa assim vai. Isso, e a gente tem que ir explorando, porque tudo é novo. Ele não aceitou hoje a cenoura, mas ele pode aceitar isso semana que vem. Nossa, isso é muito verdade. Porque às vezes ele come uma coisa daqui uns dias, eu quero e come. Nossa, mas você... Nossa, não comia, mas agora come, agora né? Nossa, se matando de cereja, eu sou mãe, eu tenho uma filha, a Liliana, ela tá com 3 anos e 3 meses. Fiz pela abordagem BLW, a alimentação dela, porque eu já estudava esse assunto, né? Já estava estudando quando eu escolhi também como nutricionista, porque... Como nutricionista, mas a gente tem tantas áreas, né, de trabalho, não é que todas as nutris sabem
falar ou fazer uma introdução alimentar. E assim, isso é muito profissional é uma verdadeiro. coisa, mãe É outra é outra história. coisa, né? Quando é comigo, é diferente. Então, Né? a gente também vive isso. A gente também sente essas dificuldades, né? Então, também estudei e Então fui para ela essa foi área. o teste. Eu já tinha contato, sim, conhecia, já acompanhava, mas sempre naquela, assim, legal. Um dia, quando ter filho, esse vai ser o caminho, Olha né? que legal. E nunca, não trabalhava ainda, né? Como a gente foi falado no começo, trabalhei sempre com gastronomia. Que é uma delícia também, gente. Adoro e junto tudo isso ainda nesse trabalho com gostoso. aplicativos. E foi, então, nesse caminho que eu escolhi, e ali eu também senti muito nessa prática, né? De como as escolhas, como funciona. E a Lili provou mamão, com 6 meses. Comeu uma, comeu 2, começou a negar. Não queria mais. Sempre eu colocava, não queria. Aí, já entrando um pouquinho nessas estratégias, aí a gente termina os sinais de prontidão. O bebê não quis, tudo bem, você oferece, eu tenho então banana. A banana, mas eu tô comendo mamão, eu coloco um pedacinho de mamão junto. Continua oferecendo. Eu continuo oferecendo, eu não sumo aquele alimento da frente dele. Eu continuo oferecendo. Isso pode durar meses. Pode chegar um tempo que realmente, assim, meu Deus, já foi, sei lá, 1 ano que eu tô posterando, o negócio não vai. Não pega. Não, então, né, afasta. Mas depois de mais 1 ano, apresenta de novo. E foi assim, então, com 6 meses e meio ali, até 1 ano e 1 mês, ela não comia mamão. Mas eu não deixava de apresentar. E daí ela começou a comer mamão. Voltou pro mamão. Voltou. Começou, cortando, ela pegava eu colocava mais um pedacinho, pegava mais um. Opa! Te engrenou. Ela ficou interessada, então beleza. Legal. Agora, com 3 anos e 3 meses, ela tá negando de novo. Você vê como muda o paladar, né? Porque ela tá abrindo, de repente, espaço para outros paladares. Aquilo ali ela já conhece, né? Vamos inovar, vamos experimentar. Isso vale bem para, assim, qualquer dos métodos ou abordagens de introdução alimentar e qualquer idade. Então, Nossa, que da legal. introdução alimentar para frente, você pode continuar apresentando. Então, não esconda aquele alimento para nunca mais na vida aparecer na frente. Então, vamos lá. Tem o método abordagem BLW. Isto, o método tradicional em papinha e o participativo, que ele a papinha, você mescla um pouquinho com o BLW. Que ela também né, todas, cada um tem, né, as suas características. Mas o principal também aí é a família ver o que se adapta melhor a ela. O que a criança, de repente, aceita melhor, né? Isso, eu trabalho com o BLW, vejo quantas vantagens tem o BLW, posso falar só sobre isso também, mas não quer dizer que o BLW vai se adaptar para todas as famílias, tá? Então, até porque tudo bem. Tem mamães que têm medo, né, de oferecer, de repente, um pedaço maior de fruta, um pedaço maior de legume, para a criança começar a comer, porque tem medo do engasgo, né? Perfeito. Não sei, morre de medo. Né? O que será de mim se o meu bebê se engasgar? Eu não vou saber lidar com isso. Mas é interessante até para o próprio aparelho digestório da criança, né? Ir se acostumando com esses pedaços, porque depois vem outras introduções alimentares, né? São vários marcos, né? Eu vejo bem que tem uma primeira introdução alimentar, que é aos 6 meses, e depois, quando a criança faz 2 a 3 anos, é outra virada de chave. Então, vamos aproveitar esse gancho? Mais uma pergunta aqui que surgiu, a gente já encaixa aqui. Tem algum alimento específico que seja melhor para a introdução alimentar? Não tem um específico. A família pode escolher o que for. Ou fruta, ou legumes. Melhor para ela. Ou verdurinhas. Pode ser fruta, pode ser legume. Pode ser até uma carne, se desejar, tá? Pode ser até um cereal, então, né? Com um 6 arroz. meses, o organismo, o intestino, o estômago já aceitam bem esses alimentos. Já. Até porque a carne, quando o bebê recebê-la com 6 meses, ele não vai consumir uma quantidade que vai pesar o estômago. Tá? Mas pode começar com qualquer um desses. Ai, que legal. Na prática,
qual que é a orientação que a gente mais usa? Começar com frutas. Uhum. Por quê? Pela praticidade. Entendi. Porque o bebê vai pegar, ele vai às vezes não dar bola Nem sabe o que nenhuma. Ele vai jogar isso longe. Nem Aí receber, imagina vai dar você uma lá, olhadinha. né? Cozinha cenoura, testa cenoura, vai, tá no... Você gasta um tempo Tá macia, preparando tá ali, aquilo. né? É, Pra daí... não né? é prático. Não Pro é tão neném não prático. querer não aceitar. Então, não se não é interessar. por... A gente geralmente orienta a fruta não por uma questão de necessidade, mas por uma questão de praticidade, tá? Entendi. Então, sempre, né, a orientação é a gente ter um cuidado, sim, com alimentos in natura, não processados e principalmente ultraprocessados, porque tem-se ainda muito um conhecimento antigo de começar com a papinha de bolacha maisena ou já é bolacha processado. Maria, né, porque fica macio para oferecer. É um alimento ultraprocessado, porque ali a gente tem farinha, muito açúcar, gordura vegetal, e o açúcar, ele é um produto que não é recomendado consumir até os 2 anos. Já respondeu a Já pergunta matou aqui, outra, hein? É. Olha que legal. Existe uma preocupação grande. Uhum. Quando a criança pode começar a consumir açúcar? E assim, ninguém tem essa resposta. Eu não tinha essa resposta, porque eu não tive essa orientação nutricional. Então, isso me faltou, eu não sabia. E eu não queria dar açúcar. Mas chega um determinado momento que não é você que dá, são os outros. Você percebe? Sim, São sem os dúvida, outros, porque a criança não fica debaixo da sua asa o tempo todo. Chega até ela, né? Chega até ela de alguma forma, né? o açúcar, ele ainda está muito no nosso meio. Então, né? vamos de novo, prof. A partir de que idade que é possível? Isso. Não é que é recomendado, é O possível. próprio guia da população brasileira de crianças menores de 2 anos também traz isso, que é evitar açúcar antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. De preferência, assim, eu nem usaria o termo evitar, é não consumir. Por quê? O açúcar, ele é um carboidrato simples, que ele não tem nenhuma função no organismo. Nada nutricional. Nada. Só tem sabor. Isso tem. Só Óbvio. potencializa, né, o sabor. Mas o açúcar não é algo que você vai consumir e fala assim, não, pelo menos tem ali. Até foi uma discussão que esses dias eu tive com uma colega, assim, sobre uma bala e sobre, por exemplo, um brigadeiro ou um chocolate, tá? Tem diferença? Eu estou falando de crianças maiores, né? E adultos mesmo. Tem, porque uma bala eu tenho açúcar, não vai me trazer nada. O chocolate, eu tenho substâncias do cacau. Eu tenho minerais, eu tenho magnésio, então eu tenho ali alguns pontos que eu ainda aproveito, sabe? Então, se eu tivesse que escolher, né, escolheria pelo chocolate. Olha os chocolatras de plantão aí comemorando. Porém, com toda Porém, vamos lá, né, por partes. Então, realmente, o açúcar é algo que é visto assim, se eu consumir açúcar ou dar para uma criança menor de 2 anos açúcar, ela vai preencher ali uma energia, o pouco espaço que ela já tem, com algo nada nutritivo, que não vai fornecer nutrientes para a célula, né, crescer, para desenvolver, para nutrir o organismo. Então, o açúcar somente depois disso. E o que é importante? Não é assim, ó, fez 2 anos, já tá aqui, ó, teu presente, tá aqui, ó, um pacotinho de açúcar. Até porque tem criança que rejeita o doce. Tem, tem muita criança. Dá-lhe paulada, agora eu vou comer bala. E assim, até os 2 anos, ainda é fácil dar uma toreada, assim, na criança. Claro, depende do meio, com certeza. Depende, às vezes tem irmãos ou primos mais velhos, depende dos familiares, às vezes depende da escola, creche que está, né, com certeza. Mas a gente consegue ali ainda torear. O que a gente precisa mudar? Aí isso cabe, assim, para todos. Nós temos que mudar a forma de pensamento, mudar essa chave de que, ai, que dozinha, não comeu açúcar. Nossa, que dozinha, não provou açúcar. Por que dozinha? Pois é. Por que será dozinha, né? Porque a pessoa se sente privada de açúcar, parece que é uma recompensa ela comer um doce. Imagine aquele bebê mas que ele não conhece o açúcar. Não, Se você sente falta de alguma coisa que você não conhece?
Não, porque não tem nem como eu nunca tive, então não tem como sentir falta. E ela tem o contato com sabores doces. Porque ela tem o contato com frutas. Gente, banana é uma das frutas mais doces que tem. Nossa, A manga. eu não maçã. consigo, eu falo que eu sou bem tiozão. Uhum. Bem tiozão. Eu adoro bolo de aniversário que tenha fruta e não seja muito doce. Porque eu não consigo. Eu vejo aqueles bolos assim, até no Cheio Insta, de assim, gordura. bolo, Nutella. Não, ovo maltinho, isso aqui. Mas eu nós olho, eu acho vamos, que eu viu, mas desmaio. nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar Eu nessa não parte. Eu vou consigo. fazer uma pergunta relacionada a isso. Ótimo, porque eu não consigo. Nós vamos. Teu paladar, André teu paladar tá que não me sente, deixa né? mentir, eu não sou muito do... Mas assim, mesmo pra gente compreender isso, Uhum. a Então questão não é é, dosinha. não precisa ter dosinha, porque a criança não conhece. Então é porque não tem necessidade. E, linkando já com sinais de prontidão e açúcar, oferecendo açúcar antes dos 2 anos, a gente abre portas para várias doenças que podem surgir no futuro. Olha aí. Tá? Então, o paladar já começa a ficar viciado? Sim. Tá? Isso sim. É porque é gostoso no paladar, gostoso. né? Você percebe que quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce Sim. a gente tem? Uhum. Se você faz um teste de ficar ali 15 dias sem nada de doce, não tem tanta aquela vontade de Você consumir olha o e não te doce atrai. depois. Eu sou meio alienígena, então. Porque, é sério, eu vou nos aniversários. Qual a última vez que eu comi um bolo de aniversário? Eu não lembro. Nem eu- Mas eu não sei se quando eu era pequeno. A gente oferece. Não toca nesse assunto, nós vamos chegar nele. Calma. Calma, Não calma lá. antecipa. Eu só comi muito doce quando era pequeno e daí Não, tem muitas coisas podem acontecer, gente. É. Cada pessoa Não, mas eu tô é feliz. única. Você tá falando isso, Ótimo! eu tô muito feliz. Olha, é maravilhoso, porque eu sou nutricionista e eu gosto de doce. Uhum. Então, eu também, eu sou do time, assim, adoro um chocolate amargo. Adoro Nossa, 80%, amargo. adoro 80%, não gosto muito dos outros. Mas tem vezes que dá vontade de comer aquele doce muito doce. É. Né? Então, Depende muito do Uhum. teu estado emocional, eu acredito Isso. que também. mas a criança não conhece isso. Então, a gente Uhum. tem realmente que evitar, para evitar problemas futuros, né? E no sinal de prontidão, então, que a gente estava falando, Uhum. né, que tem esses sinais que a gente falou, de sentar ereto, de ter interesse, ter 6 meses completos por conta da formação né, do intestino principalmente. Tem um outro ainda que a gente orienta e cuida, que é não ter mais o movimento de protusão da língua muito intenso. O que é isso? Sabe quando eu vou fazer um movimento aqui para vocês Uhum. acompanharem. Sabe quando a linguinha vai para fora assim, ó? Uhum. Empurra. Sim. Quando a criança, o bebê, tá ainda, você coloca uma colher vazia e ele empurra, ele tá com um sinal muito forte. Quer dizer o quê? Se vai entrar alguma coisa na boca dele, ele vai empurrar. Rejeitar. Porque ele ainda não tá com esta região preparada para aceitar o alimento, para algo que vai entrar. Porque ele está acostumado com o líquido. Uhum. Então, esse é um outro sinal que também a gente avalia. E esses sinais são importantes seguir, porque começando uma introdução alimentar antes da hora, tem estudos, sim, comprovando problemas relacionados à obesidade, na fase adulta, problemas relacionados a alergias, também alimentares na fase adulta, problemas gastrointestinais que também podem surgir devido a esse início antecipado. Então, assim, não tem benefício nenhum começar antes, a não ser a ansiedade. Não precisa trabalhar dentro de uma precocidade com a criança nessa parte alimentar. Não, o ideal é esperar, sim. Os sinais E às de vezes prontidão. tem bebês que têm 6 meses, mas ainda não têm esses sinais de E prontidão. não aceitam, né? Ainda não senta ereto, não apresenta esses sinais. Então, o ideal é aguardar, principalmente bebês prematuros. Até porque cada criança tem o seu time. Não, Não- adianta, nenhum é igual ao Exato. outro. Nenhuma criança começa a andar com a mesma não tem- idade. eu sempre falava Não, isso, né? é bem diferente. Por que para começar a comer tem que ser todas Você iguais? ser quadradinho, não Né? dá. Não, então por isso que a gente tem que Tem as observar. técnicas, tem os estudos, mas Tudo depende isso. daquilo que a criança também Isso. vai E absorver. daí, né, complementando também, a gente tem que pensar nessa questão, idade corrigida, quando o bebê é prematuro. Então, a gente tem que fazer o cálculo para ver quando o início é mais adequado, né, Uhum. para iniciar. E lembrar,
leite materno ou a fórmula continua sendo o principal alimento até 1 ano. Então, não pode, mesmo que o bebê esteja aceitando alimento, não pode parar de consumir o leite materno ou Não. a fórmula. Isso. O leite materno, pela indicação do Ministério da Saúde, é 2 anos, né? E o quantas ideal. vezes ele aceitar ou pode dar, tipo, 3 vezes ao dia e o restante é alimentação sólida? Tem alguma O recomendação leite, ou não? a gente sempre fala livre demanda, o leite materno. Livre demanda é a hora que o bebê quiser. Uhum. A fórmula também é livre demanda até o 6º mês. Aí, quando começa a introdução alimentar, como a composição da fórmula é um pouquinho diferente do leite materno, a gente tem que dar alguns intervalinhos um pouquinho maiores entre a mamada e a alimentação, Legal. por conta da absorção de nutrientes, tá? Uhum. Mas assim, quando a criança, o bebê ali estiver engrenando, tá? Uhum. Porque se tá no início da introdução alimentar, que ele vai colocar uma micro quantidade de alimento na Nossa, quase boca, nada, não né? vai atrapalhar. Por quê? Nunca, jamais a gente vai colocar um bebê para se alimentar, né, nessa fase de introdução alimentar com fome. Tá. Esse é um ponto importante. Vamos deixar com fome, porque daí ele vai ficar... Não. Bebê com fome fica irritado. Desesperado. Ele não vai... É aquilo que a gente Ele não falou. Ele não entende. sabe que aquilo lá vai matar a fome dele. É uma necessidade básica dele, né? É para sobrevivência, é instintivo, então não tem como. E é o próprio judiação. nome fala introdução alimentar. Não é assim, começo, alimentação. Não, substituição, é né? introdução. E eu acho que a gente pode acrescentar mais uma coisa aí, é apresentação dos alimentos. Porque a gente, até 1 ano, leite ou fórmula é o principal alimento. Então, essa fase dos 6 meses a 1 ano, a gente chama também de apresentação. É a fase que o bebê vai conhecer o alimento, para que ele serve, aí sim, lá por 9 meses, ele vai começar a entender que aquilo lá, nossa, não tô mais sentindo aquilo na minha barriguinha, porque eu comi aquele negocinho. Então, ele vai começar a entender muito lentamente. Então, E aí ele começa a substituir as mamadas pelo alimento. Isso. Alguns casos, né, não tão rápido, pode demorar um pouquinho mais. E a família, né, mãe, vai ter que sempre acompanhar. Né? Porque também a gente vê muitos relatos de só tá mamando e não está comendo. Então a gente tem que avaliar cada caso, né? Qual é a quantidade de mamadas, horários, tudo isso. Até a próxima pergunta tem muita relação em relação a isso. Porque assim, tem uma preocupação grande, né, da parte dos pais com essa parte nutricional. Então, às vezes ele acha que o leite não é o suficiente, ou então, eu estou apresentando alimento, mas eu não vejo que é o suficiente. Como que o pai sabe, né, ou a mãe, que o filho está comendo ou mamando o suficiente? É uma dúvida, né, real, que angustia todos Todo mundo. os pais. A vovó fala, tem que dar uns negócios com sustância para essa criança. E Sustância. ainda tinha-se muito essa imagem, né, de criança nutrida Gordinha. gordinha, Preguiçoso. né? E assim, gente, tem crianças, bebês e bebês, tá? Tem bebês super bem nutridos, magrinhos, bebês super bem nutridos, que são fofinhos, cheios de dobrinhas, né? Então, é a característica de cada um, né? E aí entra a parte genética também, né? Com certeza, com certeza. A minha filha, por exemplo, ela sempre foi pequenininha e ela sempre foi magrinha, sempre abaixo. E aí é um ponto importante. Como que você sabe? Como você sabe? Porque às vezes alguém que não está acostumado com a criança olha, fala, mas nossa, essa criança não come, ela é tão magrinha. E não é sinônimo, né, de saúde, de ser alguma. magro ou ser gordo. Não é sinônimo de saúde. Cada Ainda um é mais, como é. uma coisa importante, bebês não fazem dieta. Então, assim, nossa, que bebê gordinho. Não faz fazer cardio dieta, em jejum. por favor. Deixa fazer um cardio em jejum, mamar, não tem como. Deixa a criança comer, Então, né? qual o que é o dela. nosso, né, como a gente sabe? Acompanhando a linha de crescimento que tá lá na cartilha do bebê, que todo mês que a família leva lá no pediatra, ele vai acompanhando naquela curva. Entendi, que é o desenvolvimento dele. É o desenvolvimento. Então, o bebê, ele tem que estar com essa curva ascendente. Então, ele tem que estar
todo mês, porque, né, no primeiro ano é todo mês que faz ali acompanhamento, Uhum. ele tem que estar subindo. Ah, mas ele tem que estar naquela linha verde? Depende, não necessariamente. Depende qual é a média desse Uhum. bebê. Uhum. Então, se ele está, né, ele tem lá, né, para quem não lembra ou nunca viu, ele tem, é uma curva, é um gráfico, né? Uhum. Ah, eu já bati muito nesse É microfone o também, é coitada. italiana que fala com a mão, né? É o gráfico que a gente tem numa linha vermelhinha, que seria aqueles abaixo do peso. Aí nós temos uma linha verde no meio, que seria o padrão médio. E mais uma linha vermelha em cima, que seria acima do peso médio. Uhum. Mas que peso Que médio peso médio é é esse? esse? Né? Então, tem muitos fatores para serem avaliados. Então, se o bebê tá naquela linhazinha vermelha, não tô falando abaixo da linha, mas ele tá naquela linha vermelha, que é, digamos, o mínimo possível, de baixo ou de alto peso, mas ele todo mês, ele Sobe um continua pouquinho. na mesma curvatura que a linha está apresentando, Uhum. ele está crescendo. Tá tudo certo. E também aqueles sinais de desenvolvimento que a própria cartilha traz, que o pediatra avalia para ver, o bebê tá rolando, o bebê tá passando objeto de mão para outra, porque Uhum. são os sinais, né, que a gente observa de desenvolvimento, Uhum. para poder verificar se ele tá conseguindo fazer essas conexões, né? Então, nessa Que é o nessa processo consulta evolutivo dele, né? com o pediatra, a gente já consegue saber se tá, né, ok o desenvolvimento ou não. De quantidade, não tem como saber. Porque eu não posso falar que, então ele tem que comer uma colher de sopa. Outro Pesar a bebê, marmita do neném. Outro neném vai querer mais, né? Às vezes a colher de sopa não é o suficiente, vai querer mais. Outro não vai querer a então colher assim, de sopa, né, vai querer menos. famílias, mamães, papais, vovós, vovôs, principalmente, porque eu acho que tem muito essa cobrança. O comer pouco para você pode não ser o comer pouco para o bebê, tá? Então, outro ponto importante é que o bebê, até os 2 anos, ele se autorregula. Olha. Então, a quantidade que ele vai comer, ele vai se autorregular, ele vai sentir o que muitas vezes nós adultos não temos. Né? Esse filtro, né? Porque a saciedade vem, eu sempre brinco assim, né? A gente sempre fala, quando é novinho, tá tudo tão novinho, tudo tão sensorial, é tudo tão rápido, né? Um joelho, meu Deus do céu, as articulações ali gritam. Zerado. Sim. Aí você fala, gente, eu já fui assim, que saudade. Exatamente, e ele vai comer a quantidade que ele consegue, que ele suporta. E que ele então, precisa. Isso é uma das questões que no BLW a gente respeita muito, é a saciedade. E a palavra-chave é confie no seu bebê. Olha que legal. Confie. Eu lembro, agora você falou de comer o que ele pode. Eu lembro uma vez eu fui no shopping, olha eu sem vergonha. Aí foi eu, o Nenê. Não lembro se o Nenê já tava aí, mas a Valentina, ela acho que ela nunca tinha visto um lanche. Ela tinha 2 para 3 anos, eu acho. Ela comeu tanto, que ela chegou a travar, assim, ela ficou assim, ó. Não respirava. Não, ela só respirava. Foi muito engraçado, porque eu acho que ela passou desse... Ela comeu demais, ela chegou... E quantos da aninhos ela sociedade. tinha? Eu acho que ela tinha de 2 para 2 para 3, 3. assim. Não tinha mais que porque isso. Faz uns 3 mais ou menos depois, isso. ali, por volta de 1 ano e meio em diante, a gente perde um pouco, o bebê, a criança, perde um pouquinho Desse senso. desse senso de saciedade, dependendo também do meio. Como assim? O tanto que a gente repete, ela observa. Isso é um ponto importante que a gente tem que também virar uma chavinha, que o bebê escuta e ele tá absorvendo tudo que a gente fala. Mas é só um bebezinho de colo, tem só 6 meses. Gente, ele está absorvendo. Ele pode não falar, ele pode ainda não demonstrar essa compreensão. Até mesmo uma criança que tá já com seus 2, 3 anos, que tem a birra, que a gente fala, não pode fazer isso, e a criança vai lá e faz de novo. Ela não entendeu, ela não entende nada. Sim, ela entende. Então, a gente tem que mudar esse pensamento de que o bebê ou a criança só vão fazer o que a gente passar e pedir e mandar.
né? Eles não são robozinho, não adianta. Não são programadinhos. É, não E tem isso um reflete na manual. alimentação também, Uhum. né? Então não é assim, fiz teu prato, come aqui, come tudo. É isso que você vai comer. Às vezes ele não quer aquilo. Aí entra também, aqui na pergunta que me fizeram. Os hábitos alimentares da família, né? Eles influenciam diretamente o paladar da criança? Sim, influenciam, mas ele não fica preso também só a isso. Uhum. O que é super interessante aí sobre o paladar? O paladar do bebê começa a ser formado na gestação. Uau! Então, quando a mãe... Paladar? Paladar. Caramba. Né, por volta da 17ª semana, então mamães aí que estão grávidas, a que partir da legal. 17ª, 20ª semana, é um momento ali que começa essa formação do paladar. Então, o que a mãe consome Não acredito passa nisso. pela placenta, né? E o bebê recebe essas sinapses, né, de sabor, e isso já começa a formar. Inclusive, eu vi um estudo essa semana de imagens de um estudo de um bebê, né, a foto ele antes e depois da mãe ingerir lá, era um alimento, não lembro se era uma cenoura. Ele fez uma mudança, assim, até no rosto dele, pela percepção do sabor. Gente, eu Meu tô Deus. assim maravilhada com isso. E O os corpo nossos humano é maravilhoso. Nossos outros convidados que vieram aqui, doutores, todos eles falam muita coisa começa na gestação. Nossa. Nossa, mas o paladar, eu achei que o paladar se formasse depois. Nossa. Então se a mãe chupar um limão, o neném vai fazer uma cara. Pode, Tadinho. Pode, quem ou não, sabe? né? Porque Às ele vezes não eu tem gosto. tanto essa percepção, né? azedo. Tanto do azedo. A minha filha, ela chupava limão, assim, até 1 ano. Sem careta nenhuma. Olha só. E eu não gosto, Uhum. né? Meu paladar não foi, né, treinado para isso. Porque o paladar também é treinado, né? Uhum. Treinado a gente pode observar pelo famoso café com açúcar. Com né? açúcar, sem açúcar e tal. Se né? você tomava com açúcar e você quer tirar, você consegue treinar o paladar para ir tirando. Você não vai tirar da noite pro dia. Ou mais forte, mais fraco, né? Você não vai chegar, opa, hoje não tomo mais açúcar. E vai, nossa, que delícia de café. Não Nunca. funciona, Né? né? Não Você dá. tem um processo aí, né, nisso. Então, o treinamento é assim. E o paladar, então, ele começa a formação nessa fase, por isso que as gestantes têm que cuidar, sim, da sua Que alimentação. legal, Então, se a gente. gestante tá num momento que procura muito doce, é natural que o bebê, depois, criança, tenham esse paladar mais pro doce. Uhum. Eu acho que eu tô vendo um pouquinho disso, né, na minha vida real, porque eu a tive gente também traz, isso. né, pra vida real E da a minha gente. filha não comeu açúcar até os 2 anos, provou depois, assim, também, eventualmente, não tem em casa, mas eventualmente, ela gosta muito. Nossa. A O Miguel mamãe, adora a uva. mamãe também gosta, né? O Miguel adora uva e a Bárbara comia muita uva. Uva. Ele adora uva, ele vai no mercado e uva, uva, uva. Meu Deus. E Tá olha, acontecendo, minha cabeça e olha explodiu. que interessante, a Bárbara, quando eu estava gestante dela, eu não conseguia comer muita coisa, eu tive bastante intolerância alimentar. Só que as únicas coisas que eu conseguia me alimentar, olha que coisa, era o pepino em conserva, Ácido. o azedo, o ácido, né? E ela ama tudo que é azedo. Eu não consigo comer a salada que ela tempera. De tanto limão que ela Verdade. coloca na É salada. verdade, é verdade. Eu não consigo comer. E é muito interessante porque isso É. vem à memória da gente, né? Uhum. E a única coisa que o meu corpo aceitava naquele período era o azedo. Então, uma laranja, um pepino, em conserva, não podia ser o pepino puro, sem nada. Tinha Tinha que que ser ter o aquele- azedo. Tinha que ter. Uhum. E ela, olha que legal. E porque já começa nessa fase, tanto que por isso que é tão importante, né, trabalhar com gestante com suplementação, Uhum. porque ali tem a formação, né, desse feto, desse bebê. Uhum. Então, a suplementação na gestação, ela é fundamental para o desenvolvimento neuro do bebê, dessa criança, e melhora muito no pós-parto, no puerpério. Olha que legal. Então, a gente tem muitos efeitos benéficos. Então, eu, assim, sempre que possível,
se o médico às vezes não tem tanto conhecimento nessa parte de suplementação, né? O ginecologista, o obstetra não puder indicar, procurar um nutricionista especializado nessa área para fazer e o que seria suplementação. essa suplementação? Geralmente, é a base de minerais, de vitaminas, ômega 3, vitamina D, porque tem um outro organismo ali se formando. Precisando Então, daquilo, a depressão que ocorre no corpo da mãe é muito grande. Então, ele tá puxando, né? Porque... E não é só o ácido fólico, como é de praxe. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E até porque, prof, assim como eu tive, muitas mulheres podem estar se identificando. Poxa, eu estou gestante e eu não consigo comer as coisas. Eu tenho intolerância a esses alimentos. E porque existe aí uma explosão de hormônios no corpo que pode levar a essa situação. Ou tem muito enjoo, não consegue mesmo se alimentar. Então, essa parte da suplementação, é só a minha opinião, acho fundamental, porque eu emagreci 12 quilos na gestação da Bárbara, emagreci 12 quilos, porque eu não conseguia me alimentar, né? Só que em contrapartida, eu suplementei, então ela foi se desenvolvendo. Eu perdi peso, mas ela ganhou, né? Então foi muito de um organismo para outro, foi né? muito importante isso, né? Tanto que tá aí hoje, né? Muito inteligente, mamãe, casada, ajuda a gente com todas as situações e ela aprende muito rápido, né? Então é fundamental. Até assim, desconheço doenças, ela não teve nada disso, graças a Deus e às pessoas que me atenderam nesse período, né? Um abraço pro Dr. Rogério, porque ele suplementou a Bárbara na gestação. Também. Né? Ômega 3, gente, é muito importante. Inclusive, tem até assim uma discussão que o ômega 3 ele deveria entrar como suplementação, essas obrigatórias, assim como o ácido fólico o ômega 3, não só na gestação, mas na lactação, enquanto a mãe está amamentando, porque ela, né, aproveita disso e ela também passa para o bebê. Nossa, que legal. Então, são muito importantes. Nosso corpo é muito top. É uma máquina perfeita, né? Top demais. Que legal. Então, se possível, né, procurar, sim, um profissional para isso. Mas, sim, hábitos alimentares influenciam. Aí a gente entra no bom e no ruim, né? Dos dois lados, exatamente. Porque se a gente permite ali, como cuidadores, né, que o bebê experimente vários sabores, ele vai formando ali o seu. Mas se eu também só ofereço ali uma vez e isso nunca mais aparece no hábito alimentar, ou não ofereço porque eu não gosto, qual é a chance desse bebê criar, né, desenvolver o paladar, porque a gente também sabe que o paladar pode ser treinado, né, agora, e tenha gosto por isso. E o hábito alimentar influencia, então, não só por essas questões, mas pelo exemplo que a gente coloca à mesa. Como eu vou pedir para que meu filho coma um tomate, se eu não como tomate? Então, a gente tem que trabalhar com o exemplo. Tudo bem, você não precisa gostar de tudo. O bebê também não precisa gostar de tudo. O bebê ainda, ele se permite provar um pouquinho mais. Agora, a criança, ela já começa a fazer a sua seleção. Mas aí, lembrando que a gente falou também no começo, né? Ela faz escolhas, mas vocês continuam oferecendo. Tá? A gente não deixa de oferecer. Não vai extinguir aquilo da vida dela. Isso, exatamente. Então, às vezes, pode ser que uma criança, ela não consuma uma salada de folha, por exemplo, porque nunca viu alguém comendo ou não ofereceram a ela. Mas também pode ser o contrário. Ela selecionou nesse período não consumir, não quer. Né? E daí, o bebê, os maiores problemas que ele vai ter em não aceitar, em rejeitar, sim, pode ser o sabor, pode ser a textura, né? Uma textura estranha, diferente. Pode ser, às vezes, que ele não consegue lidar com a boca, porque o bebê, até os 9 meses, ele só abre e fecha. Depois, ele começa a fazer um movimento de lateralização. Sabe isso que a gente faz de jogar? É que a gente faz tão automático que a gente não pensa. Não percebe. Mas sabe isso de você jogar o alimento de um lado para o outro? Para mastigação, né? É um aprendizado, gente. Comer é aprendido. Nossa, olha. E para mim já era uma coisa natural do corpo humano. Assim, a gente precisa se alimentar. Só que, assim, natural que a gente precisa ali receber um alimento. Porque se a gente ficar sempre no leite materno... No líquido.
É comer uma carne diferente e comer uma sopa, por exemplo. Por isso que, quando a família escolhe o método tradicional, que é a papinha, por volta dos 8, 9 meses, a família tem que começar a fazer uma transição de textura. Então, a gente começa com papinha mais amassada, aí você vai amassando menos, porque o ideal é que com 1 ano, a textura dos alimentos seja igual à da família. Aí já pega um pedaço para ficar mastigando, Com 1 ano, mordendo. isso, 1 ano a criança pode sim, né, comer essas texturas, claro, não coisas muito duras, né, uma cenoura crua, por risco de engasgo, maçã Mas crua. até a gente não gosta né? muito, né? Então, tem alguns cuidados. De alimentos assim. muito duros e tal, até a gente não gosta muito. Facilitada. Né? Mas, né, de forma geral, a gente tem que ter esse cuidado. Porque se você continua com a papinha, e a gente escuta muito essas informações, esses pedidos de ajuda, né, no aplicativo, eu não consigo, a minha criança não aceita pedaços. Olha porque só quer amassadinho, amassado. Textura, e a criança já está com 1 ano e meio, já está com 2. Não conseguiu fazer a isso- apresentação de uma nova... Isso, então etapa isso de leva a um problema que ocorre depois dos 2 anos, que é a seletividade alimentar. Que é a criança ficar seletiva. Então só Essa come, palavra, né? Se for daquela maneira. e só come ali. Seletividade. A gente tem umas avaliações que a gente pode fazer sobre número de alimentos que a criança aceita, né? Então, ela só aceita 30 alimentos. Ela é uma criança pouco, né, seletiva. É seletiva, mas não é um grau alto. Ela só aceita 20 alimentos. Gente, 20 alimentos não é nada. Não é nada. Não é nada, né? Se a gente pensar... Nossa, não é nada mesmo. Então, é uma criança seletiva. E menos que isso, ela é super seletiva. Então, a gente tem que tratar. Porque como a gente, né, entende, sim, que a alimentação, comer é aprendido, nós temos que fazer esse processo. É complicado, porque às vezes você não vai estar na sua casa, ou você vai na casa de alguém, você vai num restaurante, às vezes não vai ter aquilo que a criança... Sim. E quanto mais ela conseguir assimilar e comer ou aceitar, é mais fácil você fazer uma viagem, você ir na Pra casa vida de uma social, né? Pra vida social de todo mundo, isso, inclusive essa para ela não sofrer também, a né? frase. Exato. Aí entra numa outra pergunta que me fizeram. A mamãe, eu vou falar exatamente como ela me disse. A preocupação dela, o meu filho não come nada. Aí vem a seleção, né? A seletividade. E quando come, ele só quer porcarias. Como eu faço para mudar isso? Ela falou a idade, por um acaso? Não O disse. bichinho mete um milho-pampa dentro, um fandangos, um Doritos. Porque assim, quando é um bebê, né, a gente considera o bebê até os 2 anos, e o bebê, realmente, o ideal é que com 1 ano ele esteja ali engrenado na alimentação. Para que, assim, o leite materno, ele acontece, pode, né, como o próprio Ministério da Saúde traz até os 2 anos, continua até os 2 anos, só que daí o leite não é mais o principal alimento. A comida passa a ser o principal alimento. E a fórmula, eu sei que tem médicos, pediatras que vão me odiar por isso, mas a fórmula não tem necessidade depois de 1 ano. Existem milhões de fórmulas de segmento, né, que são chamadas dessa forma, que algumas são ainda com uma composição bem ruim, como compostos lácteos, que daí tem açúcares no meio, que isso também vicia paladar e atrapalha, sim, na alimentação, porque a gente vê muito caso de bebê ali com menos de 2 anos que não está aceitando comida porque ele recebe muita fórmula. E essa a fórmula, ela realmente alimenta. Ela preenche, realmente. Só que aí não é a solução. Porque vai passar para os 3, vai passar para os 4, e a criança precisa aprender a comer. Nessa reincidência. Então, sim, a gente tem que estar atento nessa fase de 1 ano. E o leite materno, ele pode sim continuar, mas a fórmula a gente vai tirando aos poucos, tá? E então, assim, quando é menor de 2 anos, se a criança não comer ainda, mesmo se ela não comer menor de 2 anos, ou ela pode estar, assim, com muita fórmula, tá? Então, esse pode ser um fator. Se ela não está comendo, mas não está usando fórmula, nada disso, às vezes, sim, tem que investigar alguma questão sensorial.
tá? Se ela for menor de 2 anos, a gente percebe isso. Então, às vezes, a criança, o bebê ali, ele tem alguma dificuldade com textura, pode ser, muitas vezes, problemas na própria boca, com freio, sabe? O freio Isso acontece? sublingual. Olha. Então, tem muitas avaliações que a gente pode fazer em encaminhamentos. Então, tem encaminhamento, às vezes, para odonto, né? Para dentistas. Tem encaminhamento para fonoaudiologia, para fonoaudiólogos, para fazer uma avaliação, porque, às vezes, ele pode estar com dificuldade, por isso que ele não está conseguindo comer. Às vezes na mastigação não consegue, né? Isso. Desenvolver a mastigação. Isso acontece mesmo. Então, assim, não está engrenando. Já avaliou todos esses outros pontos. Não, vendo que tá tudo certo aqui. Então, passar por uma avaliação. Aí tá, depois dos 2 anos. Isso, vamos pensar Eu também acho nessa que criança. é mais comum, tá? Aham. A criança não come, mas ela está sobrevivendo de alguma maneira. Porque todos precisamos comer. Certo? O que está acontecendo ainda? De novo, tá consumindo muito leite ou fórmula? Porque leite, né, ele tem uma composição com proteínas, com gorduras. Mesmo se não for fórmula, se for leite de vaca mesmo, né, que já pode consumir, o leite alimenta. Então, se eu tô trocando ali refeições por leite, tá enchendo a barriguinha dele, né? Então, ele vai comer menos. Rejeitar Se o ele alimento. E é mais fácil. É isso que eu falo. É muito É, mais então. fácil. Se você não aprendeu ali é muito comum que crianças não comam muita carne. Porque, às vezes, é mais difícil ficar mastigando aquilo, né? Coisas mais macias geralmente vão mais fácil. Ou crocante, que também dissolve na boca, né? Então, é um cuidado, né, a se ter. Então, para avaliar isso. Sempre cuidar. Criança não quis comer, a gente não vai substituir essas refeições. E nem trocar por exemplo, eu não quero comer arroz e feijão, tá, então come aqui um biscoitinho. Jamais. Temos casos muito específicos, sim, mas, por exemplo, criança com autismo, tá? Quando crianças têm alguma, né, no espectro autista, que tem alguma necessidade diferente, porque a gente tem ali realmente uma seletividade, um problema sensorial muito forte, Aí tá? eles têm uma rotina alimentar diferente também, né? Isso. Mas assim, né, tratando-se do assunto da criança não quer comer, nunca substituir. Então, qual a estratégia, né, que a gente utiliza? Como fazer? Olha, primeiro, a gente usa muito assim, vamos ser neurocompatíveis, né? A criança é uma pessoa, então a gente trata ela como uma pessoa e conversa, né, para explicar. Olha, a refeição de hoje é essa, nós temos hoje o arroz, o feijão. Você não gostou desse? Que tal a gente colocar numa forminha de cupcake, de silicone? Que tal a gente dar essa comidinha para um bonequinho seu, para um bichinho? Então, a partir dos 2 anos, a gente trabalha muito de forma lúdica. O lúdico na alimentação é fundamental. E faz muita diferença. Com a carne, né? Nós temos que virar crianças, a gente tem que despertar Tem aquilo. que entrar no mundo, né? Entrar na Isso. brincadeira. Olha só, uma girafa, daí pode pegar o alimento, você consegue pegar aqui em cima, sabe? Então a gente Nossa, brinca. tá uma delícia essa carne, né, mamãe? Tá uma delícia. Então Mas vai. explicar, olha, essa é a refeição do dia. Você não quer agora? Então tenta essas estratégias, né? Não quer agora? Olha, a próxima refeição vai ser só no lanche da tarde. Não, mas sobremesa... Não, a refeição é essa. Mas eu não quero arroz e feijão, quero macarrão. Essa é a refeição de agora. Eu posso fazer macarrão para você à noite, que tal? Então, é muito importante o cuidador, né, que pai, mãe, vós, né, que estão envolvidos, se prepararem para isso. E essa é a chavinha que eu falei, que é a segunda introdução alimentar. Porque aí tem a introdução alimentar dos 6 meses, aí tem essa segunda introdução alimentar, que é entre 2, 3 anos, que aí entra muito isso que, se a gente não cuidar, leva à seletividade, né? Porque se eu fico atendendo, então toma o biscoito, né? Você na verdade, você está compensando, recompensando algo que não é positivo. Isso, porque você está trocando para um alimento ultraprocessado, né? Se for o biscoito, mas mesmo se for macarrão, né? No exemplo que eu dei, que geralmente a criança gosta de macarrão, né? Gostam. Então trocar e vai ficar... Mas aí ele sempre vai acostumar que, se eu não quero, meu pai, minha mãe, vão lá me fazer macarrão. Agora eu já vou dizer como que eu era. Eu era rústica. Você não quer comer? Não tem problema, não vai comer mais. Mas eu não gosto disso. É isso que tem. Tá com fome? Come. Se não tá com fome, não tem problema.
não vai Ó, comer eu vou mais. falar, isso testa a nossa sanidade, né? Porque no É dia a isso que dia é difícil. É, Claro eu sou que mãe é. de uma criança de 3 anos e 3 meses, É. então eu sei, e assim, eu sei que ainda falta bastante Porque tempo pra passar. porque na verdade, prof, é assim, não dá pra romantizar. A criança ela vai fazer birra, ela vai dizer que ela não Uhum. quer, às vezes ela vai cuspir o alimento, Exato. né? Vai O querer que bater no é, prato. nós estamos falando que é certo. É o que é certo. Uhum. Cabe a você adaptar isso à sua rotina. Agora, eu digo que para mim era muito mais fácil, porque eu também trabalhei fora a vida toda. Para mim era muito mais fácil deixar ali um leguminho cozido, já semi-preparado, né, na geladeira, na porçãozinha. Eu gosto de legumes e frutas, eu gosto de carne, né? Qual é a carne que a minha criança aceita melhor? Né? Então, assim, eu também vou introduzir outras carnes, mas vamos deixar para o final de semana? Para a gente introduzir outras coisas que são mais demoradas no processo de cozimento ou de Precisa de mais preparação. tempo, né? Precisa de mais Isso. tempo. E a gente usa muito uma estratégia com as crianças na hora de montar o pratinho, tá? Então, assim, se o alimento preferido, né, for o macarrão, Uhum. for um brócolis, nem, Uhum. geralmente não é, né? Mas uma cenoura, geralmente é. E eu vou colocar um alimento não tão preferido assim, eu vou colocar ele em pequena quantidade, para não assustar. Menorzinho, que daí ele come junto. Isso. Né? E aí nós temos que entrar nos mantras aí. A gente não pode falar para a criança, come tudinho, Uhum. porque ela vai O limite, né? controlar um pouquinho o seu Uhum. limite. E isso lá desde a introdução alimentar, sabe? Só mais uma colherinha. Uhum. Não, ela tem que ter essa percepção. Quando a gente consegue trabalhar bem essa percepção com esse bebê, a criança, na parte da infância ali, ela consegue ir mantendo essa percepção de saciedade. E assim, não forçar a criança a comer. Então, come, né? Você tem que comer isso, você tem que comer esse legume, você tem que comer isso, prova mais isso, ou experimenta. Ou não pode deixar nada no prato. Nossa, que pavor. Que pavor, Eu né? tenho A gente pavor tem, disso, eu nunca fui assim. nós, Eu tinha um amigo que ele tinha um problema com isso. Ele, enquanto tinha no prato, ele tinha que comer, porque ele escutava muito isso. e o chinelo em cima da mesa, ou, né, outras coisas que Aqueles vinham em olhares volta. acusadores, né? A gente tem que sabe raspar disso. o prato. E assim, a gente tem que treinar a criança para isso. Às vezes ela serve-se a mais do que ela consegue comer. Tá tudo bem. E a gente não vai conseguiu falar assim, comer, não, beleza, maravilha, vai tudo pro lixo. Não, assim, olha, você serviu muito hoje, vamos pegar menos na próxima vez. Quando a criança está De um pouquinho em pouquinho pouquinho, maior, né? sabe? Nós temos que ensiná-la. Tudo é um aprendizado. E assim, a gente erra, né? Muito, né? Que mãe e que pai que não errou. Nossa. A gente, Uhum. eu errei. Não, come mais essa garfadinha. A gente isso é super erra. importante, porque, assim, tudo isso que a gente tá tem falando, às vezes manual. pode se sentir, olhar e falar assim, meu Deus, Como eu fiz eu errei, errado, meu nossa, Deus. se sentir A gente, acusada. a gente não gente. tá no mundo do Peter Pan também, A né? gente, Então, não, a gente, assim, quando a gente erra ou realmente por não saber, ou porque naquele momento não deu. Não é porque eu sou nutricionista infantil que, Você nossa, nunca errou. tudo regra, é né? tudo maravilhoso, que as refeições funcionam maravilhosamente bem. aquele comercial de margarina, assim. Gente, não existe esse mundinho ideal e perfeito. Mas Mas é claro, eu trabalho nisso em Uhum. mim há muito tempo. Eu Isso que é o estudo, legal, eu vivo nisso. A Então, gente talvez não vai aplicar 90%, mas tendo a informação que a gente traz, o senso comum pros técnicos, né? E pros doutores e nutricionistas, enfim, professores. Mas a gente sabendo pelo menos o que é o certo, uma coisinha que a gente consegue mudar já vai melhorar. às vezes, né? Não vai ser 100%. Né? Mas olha o que eu acho legal, que eu quero compartilhar com você. Porque assim, quando a gente vai fazer o convite para, né, os nossos profissionais aqui, os nossos convidados, a gente sempre pergunta assim, a Bárbara faz esse trabalho muito bem feito. Ela sempre pergunta assim, escuta, a gente serve alguma coisa para comer. Você tem alguma restrição, alguma intolerância, tem alguma preferência, né? O que eu achei mais legal é que a professora Gabriela falou, não, eu como de tudo, né? Não tenho nenhuma restrição alimentar. Então, né, eu como uma boa italiana, misturei aqui, né? Tem uma oleaginosa aqui, que é uma castanhinha, né? Aí tem lindo. croissant. É saudável? Não é, mas é gostoso.
Tem Olha só. empada, né? Aí tem aqui um hamburguinho, o pãozinho, né? Com presunto, queijo e a carne. Tem uma... Olha isso aqui, gente. É açúcar, Pessoal da mas câmera é lá. gostoso, né? E um docinho, porque eu não sabia se ela comia doce ou não comia doce, então a gente sempre oferece. A pessoa não é obrigada a comer, mas o legal é que por ser nutricionista, ela falou, eu não tenho restrição nenhuma. Ela não falou, não, eu quero só uma frutinha, eu quero... Não, eu como de tudo. Isso que é massa, entendeu? Inclusive tem um porco paraguai chegando aí. Opa! Vocês estão olhando aí de cima, ó, tudo Gente, isso aqui, ó. eu sou da gastronomia também, Olha né? isso. Não, mas é que a gente trabalha muito realmente com essa forma também de encarar os alimentos, Uhum. né? Então, o hambúrguer. Vamos entender o que é o Não é hambúrguer. que você não pode comer, né? Não, e assim, qual é a composição? É uma carne com mais gordura, talvez, do que outras carnes. Tem um pão, né? Então, depende da quantidade que eu vou comer, né? Isso. Depende da quantidade que eu vou comer no momento e da frequência. Isso. Tá? Então, a gente vai ajustando isso. Até porque, Na se alimentação. numa alimentação você for restringir tudo que a pessoa gosta, ela não tem sequência naquilo, ela não vai adiante com aquilo, ela não consegue. Por quê? Porque a base da mesa sempre é mais Uhum. importante na vida das pessoas. Tem gente que não consegue trocar o café com leite. Ela ama café com leite e um pãozinho na chapa de manhã. Aí vem o nutricionista lá, que a pessoa disse que ela quer emagrecer. Vamos lá, né? 10 quilos em 2 meses. Desculpa, gente, mas né, é complicado esse processo. A nutricionista, ela vai atender o que você quer. Só que para atender o que você quer, ela vai ter que restringir muita coisa. Você está preparado para isso? E talvez adicionar um exercício, uma mudança de É rotina. isso mesmo que você quer? Aí depois você fala assim, porque eu fui naquele nutricionista e eu não tive resultado. Claro, come igual uma capivara raivosa, não segue a dieta, quer um milagre, que desça Jesus na sua casa e fale, agora você vai emagrecer 20 quilos. Isso não vai acontecer, né? Então, assim, é tudo dentro do aceitável e dentro da realidade. Se você não consegue lidar com restrição, não tem como fazer. Então, vai ser uma dieta mais flexível, o tempo vai se estender um pouco mais, mas vai ter uma constância, né? Vai ter um bom resultado. E falando dessa composição toda, a gente leva isso para o pratinho da criança. Lindo porque isso. A gente, né, nós como responsáveis, somos, né, qual que é a responsabilidade de cada? O adulto é responsável por escolher o quê? E aí... tem aquela questão da tal da porcaria que a gente tinha naquela pergunta. Isso, Fandangão? aqui. Aí a eu preciso voltar nisso. É que o adulto come, Doritão, né? E vermelho apresenta, assim. né? Gente, a criança não vai no mercado. Então. Ela não faz as compra. compras dela. Então, o exemplo é poderoso. Ele arrasta, né? E assim, quando a gente cuida para o outro, para o filho, para a criança que está lá, a gente consegue mudar muito na nossa alimentação também. E não é fácil, eu sei que não é. Nossa. Não é. Tem que esconder meu Doritos. E assim, você quer consumir, você gosta muito, tudo bem consumir de vez em quando. A gente tem que sim olhar a questão desse hábito e frequência, né? Quantas vezes? Não dá para comer todos os dias. E outra coisa, né? Não. A gente fala muito assim, quando a criança já está um pouquinho maior e consegue acessar, tem que sim cuidar esse acesso. Porque a criança, você sabe que o Doritos é gostoso, mas ela sabe que é uma coisa que você não pode comer todo dia. Que ele não é nada saudável. Né? A criança ela não tem essa distinção de que, pera, mas como assim? Mas come. É gostoso. Qual que é o efeito vou comer. disso? Ela né? não tem ideia do que é nutritivo, do que não é, tem. do que é saudável. Então, tudo que é. tiver acessível, então assim, cuidado, as balas, sabe? Os potes de bala, chocolates, paçoquinhas, doces, refrigerante no Tira geral, da visão, né? Deixa longe. Claro, o que a gente pode falar de ideal? Evita comprar.
Não tem em casa. Tem muita vontade, vai lá, compra e consome. Isso, ponto, isso, né? isso. Eu quero hoje, beleza, vamos lá, compramos hoje, consumimos. Deixa Mas na às creche, passa no vezes, mercado, leva no trabalho, come uma barra de chocolate. Fala assim, a gente brinca assim muito assim, vou comer escondido, né? Então, assim, às vezes também, Escondido de quem? vocês comem escondido da criança, mas é o teu Aí deixa corpo dentro- também. Aí deixa dentro do carro o pacote de barra de chocolate assim, mamãe, quem que é isso? Ah, e eles... Esconde na salada de alface. Ai, Mas meu assim, a Deus. gente tenta, né, e controlar. Se você gosta muito, muito, assim, pra você aquele item que se eu ver, eu não me aguento, Não Tenta dou conta evitar. de segurar. Uhum. né? Então, pra deixar pra esses momentos. A gente Eu vai senti muita balanceando. diferença na minha dieta, tanto que eu aumentei de peso drasticamente agora, graças a Deus, e há muita disciplina, exercício, restrição. Que é muito mais difícil, né? Muito mais, principalmente, podem falar o que quiser, mas na menopausa tudo muda, né? Com certeza. Tudo muda. O corpo da gente muda, o metabolismo muda, você tem uma série de situações que você tem que ver e rever. Então, eu senti muita dificuldade nesse período no meu emagrecimento. Foi assim, não é que é sacrificado, mas foram mudanças de hábito com mais dedicação que eu tive que ter. Inicialmente foi um sacrifício, foi, né? Mas eu precisei seguir isso porque era o meu objetivo, né? E consegui emagrecer, quero manter assim. Uhum. Eu sempre fui de uma dieta mais natural, eu sempre gostei muito assim, é do arroz, é do feijão, é da carne, é da salada, Da é do comida de legume. verdade, que a gente Isso. chama, né? E eu comecei a me relacionar com uma pessoa que gostava muito de fast food. Uhum. E aquela coisa, vamos abrir uma concessão hoje, mas aquilo não me fazia bem. Tanto no meu aparelho gástrico não me fazia bem, porque eu tenho restrição com a caseína do leite. Eu tenho um problema com a caseína do leite. Então, fast food é muito rico em gordura, eu não tenho vesícula. Né? Então isso começou. O corpo sente, com certeza. Sofre. Para mim era sofrimento. Então era consumir aquilo no final de semana e passar a semana inteira tentando melhorar. E aí isso também me fez aumentar de peso, né? Hoje eu entendi que eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso agradar as pessoas. Cada um come o que quiser. Né? Exato. Eu como o que me faz bem, o que eu gosto, ele come o que faz bem para ele, o que ele gosta, então come o que faz bem para ele, o que ele gosta. E tá tudo certo. A né? Bárbara André se mata comendo uma barca, diz que eu já tentei várias vezes. É consigo comida comer japonesa? tudo, Ele não ele é Beleza, eu intolerante. saio dali e como outra coisa. Já tentei, mas não deu. Passei muito mal. É Então, comida crua, né? A então alimentação eles crua comem para o que ele eles não. querem e eu vou Gente, lá no- cada organismo é único. Você vê ali. como é, né? É. Então, assim, a gente precisa só se conhecer. Isso, né? exatamente. Conhecer o que te faz bem, conhecer o que você aceita melhor. Isso falando quando adulto. Mas se você sabe fazer essas escolhas melhores, você vai levar isso para o prato do seu filho, ou do seu sobrinho, ou do seu neto. Né? Então, isso que é interessante. Por isso que a nutricionista ou nutricionista, ele vem para desmistificar muita coisa. É lindo, é saudável, mas não é prático, como você falou. Né? Seria legal eu apresentar uma papinha ou um legume cozido, mas não é prático. Não sei se nessa apresentação a criança vai aceitar. Às vezes eu perdi um tempão preparando aquilo e tive fracasso naquilo. Né? Então, vamos para a praticidade, mas de uma maneira assim, que faça bem pela nutrição. Né, que traga um benefício para a saúde daquela criança e para a tua também. Exato. Né? E aqui também foi comentada uma questão que eu lembrei, que lá no comecinho também a gente falou que ia voltar. A troca, boa! A troca. Porque a gente está falando, né? Então, né, vou recompensa. trocar por uma porcaria, né? Assim, primeiro assim, porcaria, eu não sei muito bem qual é o conceito, porém eu imagino que sejam esses ultraprocessados. Ou né? o que ela falou muito para mim, a questão de iogurte, né? Aqueles de sabor, com açúcar. Ele não aceita, por exemplo, comer um prato com legumes, carne, arroz e feijão, mas ele quer um danoninho. E assim, esse último ponto, então, como a gente estava falando, de não exigir, pedir para que a criança coma tudo, né?
não trocar, não oferecer recompensas. Legal. Porque aquilo que a gente falou um pouquinho lá no começo. Eu vou comer hoje um doce porque eu mereço. Isso Isso é de praxe, né? Mas viu? Porque a gente... que 99% da população. Eu não também, vira e mexe, me pego com esse pensamento. Gente, como é difícil esse senso que você quer te presentear, quer te recompensar por Mas alguma coisa que você fez. E assim, eu mereço matar essa pizza. Ok, mas eu acho que assim, se presentear, ótimo. Tem milhões de formas. Mas por que a gente escolhe com um doce? Não é? Porque quando já fala, geralmente, pode ser que não sempre, mas geralmente, assim, é aquele doce, aquele pedaço de bolo. E o X-Ratão? X-Ratão. Nossa! Então, primeiro, a gente tem que desconstruir um pouquinho isso, porque desconstruindo o que está na nossa cabeça, a gente desconstrói e também não replica com a criança. É porque a gente leva isso para eles, né? Então, eu vou recompensar ou trocar por doce. Será que a criança precisa de um doce? Com certeza ela vai aceitar. Com certeza ela vai aceitar e vai gostar, gente, porque doce agrada o paladar, agrada esses nossos sentidos. Doce é gostoso. Isso é fato. E eu entendo por que é difícil desconstruir, né, essa visão. Mas oferecer como troca, come a salada e você vai ganhar sobremesa. Você vai ganhar. E a gente faz muito isso. Né? Você comer tudo isso. Ou assim, come toda a refeição, aí você vai ganhar. Qual que é o problema disso? Ou a criança, às vezes, está cheia, e ela vai comer mais, porque ela sabe que ela vai ganhar aquilo que ela quer. Então ela vai depois, acabar com aquilo porque ela né? quer ou ela vai girar aquele estresse, né, tenebroso, porque ela vai comer só aquilo, e daí vai falar que tá satisfeita, e para substituir por aquele doce, porque já foi prometido a ela, e ela não que ela ia ganhar. Ela não esquece. Pode demorar uma semana, mas ela vai te cobrar e ela vai pedir aquilo até você dar, né? Exatamente. E assim, a gente, quando começa a dar em troca, também fica esse ciclo, né, vicioso. Porque quanto mais ela ganha, ela já entendeu que ela vai... É só pedir de novo, ela vai ganhar. Também, exato, né? ela começa esse processo de barganha. Ela fala, mãe, se eu comer esse brócolis, você me dá uma bala? Aí você fala, nossa, comi um brócolis, toma bala. Né? Então, o que você o brócolis valia a bala mesmo? O que você tá fazendo? Assim, precisa disso? É mais fácil? É. Mas essa troca não é saudável. Então, quando estamos nas situações, ser neurocompatível com a criança. Então, isso pode ser, às vezes, até no comportamento, tá? Não só na mesa. Faz tal coisa que você ganha. Não. Vem cá. Vamos conversar. Abraça quando tem que abraçar, né? Entende. Muda o foco. Cria uma outra brincadeira, outra situação, né? Para fugir ali daquilo. Claro que tem vezes que a gente vai acabar caindo nisso, mas tentar fugir disso. E até pra gente trabalhando em nós adultos, né? Opa, eu vou comer um doce porque eu estou com vontade, eu quero, e não pro é meu porque paladar. Eu mereço. E não é porque eu mereço. Você merece sempre. Né? Mas não é porque você merece troca? que você vai fazer isso, né? Então, é desconstruir um pouquinho isso. Então, se eu tô com vontade de comer, ok, eu vou comer. Eu sei que mas é um doce, vai me agradar meu paladar, né? Porque daí a gente acaba trocando muito isso. Eu acho que essa aceitação, não como uma punição depois, né? Porque quando você fala que você merece, é como se você estivesse se eximindo da sensação de culpa posterior. Né? Principalmente quem teve muito problema com peso. Eu tive muito problema com peso. Então, assim, para mim, essa questão de me presentear, compensar, era uma fuga para eu tirar da minha cabeça o peso da minha consciência depois, mas eu não deveria ter comido. E esse é um ponto importante, porque a gente, o ideal é que a gente coma sem culpa, né? E assim, o comer sem culpa não é só coisas saudáveis. Então, eventualmente, eu quero comer esse brigadeiro. Ok, porque eu tô com vontade, né? Vou procurar comer sem essa culpa. Para aproveitar, porque se a gente come com culpa,
parece que não aproveita o sabor. Nossa, aí depois Né? parece que aquilo até pesa. Você no engole teu a comida. estômago. Aham. Você não aproveita. É isso mesmo. Então, o comer sem culpa, você come mais devagar, você se aproxima mais daquele alimento, né? Você sente mais aquele alimento, você prorroga mais aquela sensação. Poxa, que gostoso, eu tava mesmo com vontade de comer isso, ponto. E né? como a gente já falou aqui, né? Claro, cada pessoa vai ter um estilo de vida, vai procurar ver o que consegue se adequar, mas buscar, então, fazer atividade física, ter ali o Importante. acompanhamento, né? Eu sei que é muito difícil. Eu mesma fiquei alguns anos parada, porque eu não estava conseguindo me organizar na rotina de maternidade e trabalho. É muito, né? E é assim, muita eu tava coisa. sentindo meu corpo em 3 anos que eu fiquei parada, mas eu sempre treinei bastante, tava sentindo. Então agora estou voltando aos eixos. É porque, na verdade, o corpo humano, ele é para estar em atividade o tempo todo, né? Nós somos, querendo ou não, nós somos uma máquina, mas uma máquina perfeita, que funciona perfeitamente em sincronia. E a gente esquece. E a gente foi ficando preguiçoso com o passar do tempo, né? Porque tudo ficou automático, controle remoto para Com tudo. certeza. Você já não anda mais a pé, é carro até para ir na esquina, ou patinete elétrico, ou uma bicicleta. Ainda que quando a bicicleta é bom, porque você ainda assim faz atividade. Mas o patinete elétrico, cara, a Muita gente coisa. perdeu a mão nisso. E a gente, né? o pior é que a gente sabe, né? A gente sabe dessas informações. A gente só. Sim. O que acontece geralmente? Não sei. Vou dar uma generalizada que eu não gosto de fazer. Mas o que acontece, né? Preciso procurar. Por quê? Fui fazer um exame. O cardio falou assim. O doutor falou assim: Só você faz por procura fazer um obrigação. exercício. Daí você vai lá procurar um personal e fala: ó, você tem que fazer procura uma nutricionista. Aí procura o endócrino. Mas Daí se a você gente- tem isso antes, vai conhecendo isso antes, talvez é até mais fácil o processo, você não passa por um susto. E às vezes a gente vai colocando muito na ponta do lápis, nossa, mas pagar mais isso, nossa, mas pagar mais aquilo, que às vezes é outra coisa que pesa também, né? Porque a gente vai analisando tudo isso, mas a gente tem que ir encontrando esses meios. E entender que essa atividade física, ela pode ser breve, né? Ela Não é... precisa morada. Não é 2 horas por dia. Não é um atleta, claro, você né? pode ficar 2 horas por dia, mas, Se né? quiser. Tentar Se tiver aquele mínimo disponibilidade. ali que realmente você É que a pessoa consiga. pensa no exercício, fazer nossa, bem. no atleta, vai lá ver um carinha, nossa, um atleta. Calma, não é assim. E o que eu vejo também é assim, eu preciso fazer atividade física, eu vou para academia. Atividade física não é só musculação. Não, de Tem forma alguma. tantas outras maneiras de você se exercitar de uma maneira legal e sem gastar nada. Né? Algumas atividades ao ar livre, né? Isso, e aqui na nossa cidade nós somos privilegiados nisso, né? Toledo, Sim. Cascavel, a gente percebe aqui no nosso entorno quanto benefício nós temos de atividade ao ar livre que os próprios municípios, o próprio município vai oferecendo para os cidadãos. Né? Tem parques lindos em Cascavel, Sim, tem parques sim. lindos em Toledo que a população pode frequentar. Calçadão pra galera É passear. só com botar um certeza. tênis no pé. E olha, né? eu mesma, eu gosto de atividade física, mas é essa questão. Trabalho, eu sou mestranda também, então Uau, tô mulher! no processo, né? Tô no processo ainda. Mulher Maravilha aqui. Que doideira. E daí tava naquela coisa, que tempo é esse que eu vou encontrar? É. E eu sempre fui praticante de Muay Thai, antes legal. da maternidade. Você não vai gostar do meu prato de comida? Tome uma canelada aí. Mas você, olha, você errou aqui no ajuda ajuda até dar uma acalmada, viu? E agora, depois bom. de Brincadeira. 4 anos Não, mas é parada, verdade. foi o que eu consegui falar assim, opa, é aquela lá, eu tenho 3 horas de treino na semana, é 3 horas que eu fico ausente desse mundo de trabalho, Uhum. consigo concentrar as energias lá, Nossa. gastar energia lá, gastar... E é um benefício tremendo, né? E As faz calorias, muito bem. as energias. Né? Então, assim, é um tipo de esporte que pra mim dá certo, pra mim tá bom. Mas Uhum. o que dá pra cada um, né? É isso A gente aí. tem que se encontrar aí nesse meio, né? E tem que fazer o que te dá prazer e o que te acalma, né? Não siga regras, siga o que você gosta, porque regras, elas limitam as pessoas a fazerem o que o outro faz, mas o que o outro faz pode não ser o que você gosta de fazer, e aí te frustra cada vez Com mais. certeza. Prof, voltando agora para o que nós falamos de hábitos alimentares ruins, de influência familiar, né, nesses hábitos alimentares ruins, agora não mais saudável,
não praticar atividade física. Tudo isso é um agravante que a gente tem visto, né, aí fora, e que provavelmente é possível de se evitar. Claro que depois que se tornou um adulto, que manda no próprio corpo, que manda na própria mente, cada um faz o que quer do seu corpo e de si, da sua saúde. Mas existe alguma maneira da gente acabar evitando esse processo de obesidade infantil? Sim. E alguns deles a gente já até citou aqui. Então, como Citamos cuidadores, vários. Uhum. né, como pais responsáveis de uma criança, Uhum. o processo da introdução alimentar, né, se bem seguido, bem acompanhado, a gente sim consegue evitar essa obesidade. Então, quais são eles? Começar no tempo certo. Oferecer alimentos saudáveis, que são alimentos in natura, nada de ultraprocessados, que são, enfim, biscoitos, bolachas, Uma coisas salsicha, prontas, jamais. salsicha. Então, e todos esses alimentos só depois dos 2 anos, tá? Industrializados, quando utiliza esse termo, não é que não pode, porque se eu falar aqui de um milho em conserva, que só tem água e sal, é um alimento industrializado, tá? Então, eu posso utilizar disso. Mas a gente tem que procurar sempre essa linha de alimentos. Também deixar essa criança ativa. Evitar as telas. Não citei antes, mas tela e refeição não combina. É igual direção e álcool. Não combina, tá? Então, a criança pode até comer mais, mas ela não sabe o que ela está comendo. Não sabe o que está comendo, não saboreia a refeição e ela não manda sinal de saciedade. Não aprende a comer. A gente tem sempre que lembrar disso de aprendizado. Ah, mas eu adulto, eu como vendo um filme, assistindo alguma coisa. Você adulto já tem muito tempo assim de experiência nisso. Treino. E mesmo assim, se te largar com um balde de pipoca, come tudo. Você nem vê quando acabou. Amendoim, pipoca, castanha, Às o que vezes tiver. tem uma pedra brita no meio, o cara come nem vai percebe. junto. Tá? E a criança é a mesma coisa. Então, nunca tela durante a refeição. Então, por quê? A criança, o bebê, ele trabalha, ele consegue ter esse controle de saciedade. Então, a gente tem que sempre estimular isso. E sempre trazer esses hábitos saudáveis à mesa. Né? Alimentos menos embalados, né? Que são o mais in natura possíveis, os menos processados, para deixar realmente para esses alimentos açucarados, né, mais gordurosos, para ocasiões especiais. Não vou falar nunca, porque não tem gente nunca. Não existe não isso. Tem. Né? Na base alimentar não tem como você dizer, não, nunca vou fazer isso, nunca vou oferecer isso. Não, até de porque forma chega, alguma. Você não oferece, alguém vai oferecer. Chegar, uma hora vai chegar. Então, esse equilíbrio são pontos que a gente pode, como cuidadores, sim, cuidar para evitar essa obesidade no futuro, né? E manter essa criança ativa mesmo, né? Seja pela escola, com atividades fora, né? Em ambientes abertos, levando a parques quando possível. Legal. Com brincadeiras mesmo, né? Dentro de casa mesmo, esses tempos de chuva, criar obstáculos, atividades que a criança pode ali usar, né? Até porque eles são cheios de energia, a gente que fica podando eles, né? Anestesiando o instinto da criança. Deixar brincar. essa criança ser livre, né? Ser criativa e entrar nessas brincadeiras também. Aí desenvolve, lúdicas. Além de desenvolver saúde, né? Desenvolve uma mente criativa, né? A coordenação motora. Agora falando como pedagoga, né? Mente criativa, coordenação motora, desenvolve interação com outras pessoas, porque ela pode até brincar sozinha, mas ela vai desenvolver um amigo para brincar com ela na imaginação dela, se não tem ninguém junto. Então, ela exercita também esse mundo, né? E aprendizado, gente, não é regra. Como 2 e 2 são 4, não é assim que funciona. O aprendizado ele pode vir de várias maneiras, de várias vertentes, e a criança sempre vai aprender mais com o lúdico. Até porque nas escolas tem o momento do brinquedo, tem o momento da interação, tem o momento do ensinar, né? Então, para cada coisa, para cada fase, tem
algo a mais que você pode estar oferecendo para a sua criança. E assim é na alimentação. Isso, lembra aquilo, né? Para a criança, introdução alimentar, o alimento que está ali é um brinquedo. É um brinquedo. Então, Olha que legal. A É o gente, lúdico. é o lúdico. A E gente aquele não mesmo. cria tantas brincadeiras com 6 meses, porque a gente Uhum. quer focar no alimento em si, para que o bebê entenda o que é o alimento. Uhum. Mas para o bebê, aquilo ainda é um brinquedo. E depois dos 2 anos, a refeição torna-se uma brincadeira. Uhum. Então, a gente tem que se Deixar. conectar E com tem a que criança. deixar a criança descobrir isso, né? Ela vai se Isso. sujar, vai fazer bagunça, Vai. vai fazer maior Vai lambança, pegar com a mão, vai. vai que- Vai uma hora que esfregar no colher. rosto dela, no seu, na mesa, né? Mas assim como ela fez para poder sentir aquele alimento, você também pode estimular ela. Agora a gente sujou, vamos limpar? Uhum. Né? Exato. Ensine a sua criança a limpar, a organizar, né? Ela era tão bonitinho quando eu via os meus filhos, eu deixava, espalhava brinquedo, brincava, corria, fazia. Todo mundo já está cansado, então tá, antes do banho, vamos juntar? Uhum. Aí a gente juntava tudo bonitinho, colocava tudo nas caixinhas e ia tomar banho. Sim, tem dias que vai funcionar e tem dias que não vai funcionar. Mas tá tudo Mas bem. você fez esse processo da Eles- rotina, isso, né? porque Também de ensinar o que Mamãe, acontece eu não consegui depois. hoje, porque eu tô com muito sono, às vezes até dorme juntando, né? Tadinha, aham. Dorme juntando brinquedo, ou dorme comendo. Às vezes Uhum. acontece, porque o cansaço Sim. foi tão grande. Ou né? tá com a colherzinha, daqui a pouco pega com a mão, quando vê. E isso faz parte do processo. Ele Isso. também está descobrindo que é bom comer, mas é bom dormir também, né? Uhum. E Então já, tá tudo já bem. puxando esse gancho. Gancho. Ó, o gancho do processo. Às vezes eu vi muito isso assim, no colégio mesmo, assim, as mãezinhas levando. Ai, mas o meu filho não come cenoura, o do João come cenoura. Ai, o meu filho não sei o quê. Gente, não entra nessa pilha. Eu posso estar muito errado, mas eu acho Não que cada compare. criança tem um jeito. Ah, meu filho não faz beleza ainda, o dele fala, o dele vira mortal, o meu não vira. Calma. Uma hora todo mundo vai saber sentar numa mesa e comer, uma hora todo mundo vai saber ler um livro, uma hora... E Calma. assim, né? Cada um aqui tá sentado de um jeito. Né? Eu A tô gente tudo não torto senta, aqui. nós não sentamos iguais. Não. Então, e isso também é no crescimento. Porque tem muito essa comparação. Quantos quilos tua filha já tá? Quanto tá de altura? Né? E não comparem. É bem isso. Nunca Não entra na usar pira, de né? comparação. Você vai Né? ouvir, mas não Cada- entra na pira. Ai, meu filho tem que Não. fazer igual tem que Cada fazer o beleza. criança é Calma, única. uma hora ele vai saber fazer a pinça. Isso. Uma hora ele vai pegar o lapisinho e vai pintar. E assim, essas questões todas, né? De, meu Deus, quanta informação, né? O que É eu muita faço coisa. com tudo isso, Uhum. né? Por isso, até falando já um pouquinho para explicar sobre aplicativos, né? Ah, legal. Isso é muito importante. porque eu Podemos também entrar tô nesse curiosa. assunto para explicar um pouquinho mais? Uhum. Inclusive, a prof vai passar pra gente os links e a gente vai colocar na descrição aqui pra todo mundo ter acesso a isso. As redes da As professora. redes, Uhum. né? Uhum. Deixa o meu Instagram ali também. Também. Aplicativo é como qualquer aplicativo de celular que você tem ali informações, né? A gente tem, por exemplo, existe o Instagram, que é um aplicativo de fotos para você postar fotos, acompanhar fotos. Então, a empresa que eu trabalho, né, hoje, ela é uma empresa de aplicativo de introdução alimentar e alimentação infantil. Então, eu estou há 2 anos e meio trabalhando já com a equipe. Iniciou-se, né, com o aplicativo chamado BLW Brasil. Porque BLW, né, é a sigla da abordagem BLW. Uhum. E existe o BLW Brasil, porque depois foi lançado o BLW Ideias, que é da Espanha, e BLW Meals, que é nos Estados Unidos. É o mesmo aplicativo, então tem conteúdos e guias muito parecidos, porque tem adaptações para os países, né? Uhum. E ali dentro a gente tem guia. Então, assim, como oferecer o alimento. De que forma oferecer o alimento? Quando começar a introduzir? Quando eu começo a introduzir talheres? Ah, que legal. Como lidar com a sujeirada? Uhum. Porque, né? Acontece. Ai, sujeira. Faz mesmo. Sobre amamentação, sobre higiene bucal, mas é mais voltado para a alimentação mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem todo um guia, como é voltado mais para o BLW, que é mais para os cortes, orientando qual é a forma de oferecer cada alimento. Então, a gente tem lá
como eu ofereço frango, cenoura, alface, feijão, arroz, né? Aos 6 meses, aos 9 meses, quais são os benefícios, Nossa, né? que legal. E além disso, a gente tem receitas. E todas as receitas, né, tem ali adaptadas para bebês e crianças. O que um ponto importante é, não temos também a orientação, a gente evita a oferta de sal antes do 1º ano. Isso que eu venho comentando antes, tá? E para nós o sal é uma coisa que já faz parte, né? É natural, do né? bebê, Por né? quê? O Olha que é só. o sal, né? Ele tem sódio. Uhum. Só que os alimentos também têm sódio, naturalmente. Uhum. Então, o sódio presente dos alimentos mais do leite materno ou da fórmula são os suficientes para o bebê. Então, se a gente adiciona mais sal, a gente acaba tendo uma sobrecarga do rim do bebê e Tão isso pequenininho. pode levar a uma hipertensão também no futuro. Então, a gente falou um pouquinho de obesidade, mas esse também é um outro Tem fator. outras doenças, né? No Guia da População Brasileira para Menores de 2 anos, ele, digamos assim, libera pequeníssimas quantidades de sal antes de 1 ano. Uhum. Mas em consenso com profissionais de saúde, a gente ainda prefere segurar, né? Evitar. Uhum. Deixar o sódio só dos próprios alimentos, né? Aí depois de 1 ano, sim, começa a temperar. Então, eu vou fazer o feijão. Cozinho o feijão da família, tempero com alho, com louro, todos os temperos naturais. Uhum. Mas aí eu tiro uma porção pro Sem bebê, o tempero. sem sal, Uhum. só sem sal. Com E o depois tempero. com o tempero. Mas Então, sem o sal. tempero a gente pode usar de Tudo tudo que for natural, Uhum. né? Então, a gente tem muitas receitas. Então, só no BLW Brasil, a gente tem mais de 550 receitas. Desde Olha. hamburguinhos, receitas para café da manhã, para lanche, para almoço, para janta, para festinha, sabe? Para atender tudo isso. Uhum. E daí temos também o aplicativo Garfinho, que ele foi lançado ano passado para crianças de 2 a 7 anos. Já é um pouquinho maior. Já é um pouquinho maior, que daí a gente trabalha mais com outras questões, mais com guia comportamental. Então, sabe essas estratégias? Uhum. O que eu faço? Eu quero, meu filho não tá comendo alface. O que eu posso fazer? Como eu posso... vou Aí baixar, a gente vou baixar. tem um guiazinho ali de algumas atividades para você ir fazendo e mais os 600 receitas também, Nossa, que todas são voltadas assim para coisas saudáveis. Algumas muito rápidas, super práticas. No BLW Brasil não tem nenhuma receita com açúcar. Olha. Já no Garfinho, tem algumas que vai um pouquinho de mel ou um pouquinho de um açúcar não refinado, né? Mais de mascavo, demerara. Uhum. Que assim, é receita para a família inteira. Não precisa ser só para criança, Né? Todo mundo. O chamariz é o garfinho tenho ali, mas na verdade pessoas, tá tem- todo mundo desfrutando. Sim. do garfinho. Eu tenho cliente diabético que fala, eu tô seguindo lá, não sei o quê, Nossa, porque que legal. consigo fazer as receitas, né, que atendem bem. Então, sabe, é pra saúde, né? Lógico, o nosso foco é a criança, né? Mas o Mas a adulto gente se acaba, beneficia. né, desfrutando. Aí os outros aplicativos, eles são dos outros países. Então, no Brasil, a gente tem o BLW Brasil e o Garfinho. E eu sou uma colaboradora mesmo dos aplicativos. Então, eu trabalho diariamente produzindo material, né, para o aplicativo, produzindo receitas. Eu que faço fotos, né, tanto dos alimentos quanto das receitas. A gente tem como principal meio de divulgação o Instagram e atendimento. Então, legal seguir nas redes sociais, hein, gente? Isso. Então, lá... diariamente tem conteúdo, tanto no feed quanto nos stories. Então, né, no BLW até 2 anos e no Garfinho para as crianças de 2 a 7. E tem muitas dúvidas. Também isso. Meu filho não tá comendo. O pessoal manda lá. Então, a gente sente... Lá fica fácil essa de dor. desmistificar tudo isso. Isso, a gente consegue atender bastante por lá. E, né, fora do meu particular, pessoal, também eu uso mesmo... Né, com o foco de alimentação infantil, né? Então, esse só tô explicando um pouquinho, assim, o que é esse negócio de aplicativos, é interessante, porque hoje em dia o mundo gira em torno de aplicativos. É para muito tudo. prático, Tá gente. fácil, Tá na mão. É prático, é acessível, né? E a gente passa um tempão olhando pra tela. Então, assim, não custa nada pegar e olhar pra tela pra uma coisa interessante Uma coisa também, boa, né? que vai te agregar. Então, ele fica na mão, assim, a gente só acessa e consegue ter tudo isso. Nossa, Se você que quiser legal. mostrar na tela lá também, naquele Isso, vermelhinho quiser lá. mostrar na Aqui, tela ó, esse como aqui que é ele do
Esse aqui, Ah, que do BLW, bonitinho. né? Esse é o do BLW. Isso, aham. Legal. Daí temos, O né, garfinho. guia, e tem várias informações, tem cardápio, E checklist. é bem lúdico, né? Da hora. Bem Sim, bonito. aham. Aham. E para baixar é gratuito, tá? Já fazendo marketing. Eu Então, sou Oi, designer, já gente. gostei também. Tá na mão, tá fácil, cheio de dicas, recheado de conteúdo. É simples, pega o teu celular, entra lá no nosso vídeo, clica no link que nós vamos deixar lá, já baixa o aplicativo e começa a consumir o conteúdo. E acompanha também a professora Gabriela no Instagram. Eu acredito que nós falamos de tudo, Eu também acho que né? sim. Eu acredito que se ficou alguma dúvida, deixa nos Exato. comentários. Eu tô até chocado, porque mudou minha cabeça aqui. É, Opa! tem muita coisa, né? Eu também fiquei aqui, olha, gente, 47 anos de vida, tem coisas que eu estou aprendendo. é assim, eu vejo muito que a vontade mesmo, assim, é a gente conseguir construir essas crianças como adultos saudáveis. Uhum. Então, a gente consegue melhorar muitos problemas, não só individual, mas saúde pública, né? Tudo isso. Então, esse é realmente um objetivo, esse de vida, de trabalho que eu trago. E por isso que eu trabalho essa gastronomia com a nutrição infantil. Porque eu trabalho muito com a parte das receitas, desenvolvendo tudo isso para agradar o paladar, porém, de forma saudável. E Né? assim, querendo ou não querendo, o ato de comer, ele faz parte da sobrevivência e é delicioso, né? Você não precisa carregar as suas receitas com coisas não tão saudáveis. Você pode sim. Hoje em dia existem muitas pessoas com restrição aí que você vai comer um bolo, se você não é avisado, você não sabe que não tem um leite, você não sabe que não tem açúcar, você não sabe mais, porque as receitas elas já estão tão ricas, né, de produtos mais naturais por conta dessas intolerâncias e saudáveis. Então agrada ao paladar e faz bem para a saúde, né? E assim, para a gente Fechar. pensar, refletir e fechar, tem aquela frase muito dita, né? Você é o que você come. É. Mas é além disso. Uhum. Nós não somos só o que nós comemos. Uhum. Tudo que está em volta. Nós somos os hábitos que nós tivemos no nosso entorno, que veio com a nossa vida, né? Então, nós somos aquelas escolhas que nós fazemos todos os dias, desde lá no mercado, o que eu vou colocar na mesa, o que eu vou colocar para dentro. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né, cotidiana, voltada para a alimentação. Então, é isso que a gente tem que pensar para a gente, e estando bem com isso, a gente também leva isso para a criança. Seja filho, seja sobrinho, seja neto, né? Porque Exato. às vezes não é um filho, mas você cria essa criança. Então, ter o conhecimento é importante. Isso aí, Considerações? eu acho que é isso mesmo. Eu queria fazer vou mendigar sim. Ó, assistiu esse vídeo, gostou, dá o like, segue a doutora, acessa os nossos links, acompanha os outros convidados, porque tudo que a gente fez até agora a gente acertou muito, porque um só complementa o outro. Então, assim, gostou desse vídeo? Não gostou? Manda, joga no grupo, compartilha, dá o like, porque isso é interessante para nós, ajuda a gente que está fazendo isso aqui para vocês. Os convidados também ficam faceiros quando isso dá visualização, vocês interagem. E também, às vezes alguém da sua família aí é um pouco mais reservado, não tem um pouco de vergonha, vi essa live e tal, dá uma procurada, às vezes chega na professora e consegue umas dicas. Então, assim, dá o like, não esquece de compartilhar e tamo junto. E tamo junto. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada eu agradeço. tudo isso. Também, né? Obrigada por esse conhecimento, essa riqueza de detalhes, né? Eu me surpreendo a cada vídeo que a gente grava, porque eu digo assim que a gente só é o condutor, né, das perguntas que vocês fazem para esses profissionais maravilhosos trazerem todo esse conteúdo. Gostaria de se despedir? Quero agradecer imensamente vocês, né, por estar aqui com vocês essa noite e trazer esse assunto que eu gosto muito de falar, mas ele é fundamental para a vida, né, para o nosso dia a dia. E espero que vocês tenham realmente gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem me mandar uma mensagem, uma DM lá no Instagram, né? Eu estou mais acostumada já com esses termos. Nos procure também pelo aplicativo, mas se quiser falar direto comigo, pode me procurar por lá também para tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui com a gente em mais esse vídeo e a gente se vê
no próximo vídeo. Tchau, Tamo tchau! junto.